Boa noite a todos e a todas. Vamos começar a aula dessa última edição. E essa aula da última edição, de saída, eu começo a chamar a atenção de vocês para algumas coisas que podem ser interessantes. A primeira delas é de que tudo isso que eu estou dizendo a vocês nessas edições, nessas últimas edições, tem a ver com o debate que nós tivemos na ciência política, na sociologia jurídica, na teoria do direito e na história nos últimos 20 anos. Ao preparar esta aula, e ao mesmo tempo também já preparar a próxima edição, eu fui, de alguma forma, buscando alguns livros, buscando refrescar minha memória, tenho as minhas anotações, e consegui fazer um trabalho que foi bastante interessante para mim. Foi, primeiro, perceber que, quando eu falei para vocês da crise dos paradigmas, eu localizei aqui um livro que só agora, depois de eu ter dado 2 aulas nessa edição sobre paradigmas, que havia um livro, esse livro, mas eu estava atrás dele, a biblioteca cresceu mais do que eu imaginava, e esse livro é um livro chamado A Crise dos Paradigmas em Ciências Sociais e os Desafios para o Século XXI. É um livro que foi lançado ali na altura de 2000, ano 2000, 2001, por aí, e é bastante interessante, foi organizado pelo Grupo do Rio de Janeiro, liderado pelo professor Teotônio dos Santos, mas vocês vão ter pensadores clássicos, quer dizer, pensadores muito contemporâneos, melhor dizendo, os clássicos contemporâneos, discutindo a questão dos paradigmas a partir de uma crise global da civilização, a partir da necessidade de se reinventar a democracia num mundo globalizado e pós-contratualista, a ruptura, um programa para a ruptura do neoliberalismo, ao mesmo tempo, não é? Como buscar o resgate das promessas do Estado-nação para o início de um novo século, que seria o século XXI, em busca de uma nova aliança anti-hegemônica, cultura, comunidade e cidadania, alternativas para a América Latina no século XXI, num contexto de economia globalizada. Não é? E vocês têm aqui vários importantes intelectuais europeus e americanos discutindo a questão dos paradigmas, um pouco na linha daquilo que eu desenvolvi com vocês. O mais interessante é que há uma fortíssima literatura de base. Essa literatura de base veio exatamente de 2000 até 2024, né? E ela é liderada, entre outros, para vocês terem uma ideia, Public Governance in the Age of Globalization. Né? É de um professor chamado Karl-Heinz Lader, é um alemão, que vai fazer um levantamento de toda a literatura europeia ao longo desse período, não é? Tentando entender com autores americanos, autores europeus, quer dizer, alemães, principalmente alemães, mas também ingleses e franceses, tentando trabalhar com o impacto do processo de mundialização dos mercados, de globalização dos mercados, não apenas nas noções de Estado e nas noções de soberania territorial, mas, acima de tudo, na necessidade de um novo tipo de direito, de novas formatações políticas e coisas do gênero. Em seguida, eu, por exemplo, descobri mais um outro texto, que é um texto bastante interessante, chamado Policentrismo Legal. As consequências do pluralismo no campo do direito, as consequências do pluralismo das fontes de direito no campo da teoria do direito. São textos que vão, de alguma forma, não são livros no sentido de um livro que começa com o mesmo autor. Na realidade, são coletâneas que vão discutindo o tempo todo questões que estão, neste momento, sendo travadas nos organismos multilaterais. Não é? Vocês vão começar a perceber claramente a teoria da legislação e o pluralismo legal, a policentralidade do direito e, ao mesmo tempo, a decadência da dogmática jurídica, como é que está vendo a desintegração do Estado Nacional e a desintegração da ideia de monismo jurídico, a perda, vamos dizer, a perda do paradigma kelseniano e por aí vai. Depois vocês vão começar também a perceber outros livros bastante interessantes. Vocês se lembram que eu dei, há algum tempo atrás, uma edição inteiramente sobre a sociologia da Constituição, e há um texto, claro, lançado também nesse período, chamado Governança Transnacional e Constitucionalismo, que foi editado por todos os grandes pensadores alemães que discutem essa questão desde a chegada do século XXI, e é bastante interessante vocês verem como é que eles vão procurando mostrar, não é? O constitucionalismo nas suas novas perspectivas, principalmente nas perspectivas de formatações jurídicas que transcendem as categorias do século XIX e as categorias políticas e jurídicas do século XX. Um dado bastante interessante é para onde vai o direito, de um modo geral, é o texto clássico, que eu já mencionei a vocês há algum tempo atrás, do Gunther Teubner, chamado Fragmentos Constitucionais, Constitucionalismo Societal e Globalização,
que é um livro que é considerado hoje, talvez, o grande livro sobre o direito constitucional num contexto de globalização econômica, num contexto de transferência das titularidades legislativas dos Estados-nação para os organismos supranacionais e para os organismos internacionais. E, finalmente, vocês têm aqui também, esse é editado por uma editora, uma socióloga inglesa e por um sociólogo português, que é o Boaventura Santos. É um livro que já saiu originariamente em inglês há algum tempo atrás, numa editora das mais importantes europeias. É um livro que vai discutir a questão do impacto da globalização na regulação e na inovação. Na regulação e na inovação. Por que essa questão da inovação é importante? Eu, na medida em que fui estudando essas questões, eu fui percebendo que a minha carreira foi evoluindo para uma área que, num primeiro momento, eu não tinha ideia do quanto eu enveredaria por ela, que é a área da inovação, é a área da pesquisa, e a área da inovação é a área da regulação. Eu dirigi durante muitos anos, 30 anos, o projeto PET-CAPS, Programa de Educação Tutorial, oferecendo aos alunos uma série de aulas, não é? Eram alunos do segundo ao quinto ano, aulas sobre a questão relativa à regulação na virada do século XX para o século XXI. E depois, quando eu me dei conta, eu estava presidindo o Comitê de Economia e Direito do CNPq, estou hoje no comitê, no conselho, melhor dizendo, da Fundação Getúlio Vargas de Inovação e Pesquisa, estou no conselho da Fundação de Desenvolvimento para a Pesquisa e Inovação de Portugal, e, de repente, eu começo, nessas edições da cátedra, discutir essas questões com vocês. E venho tentando o tempo todo chamar a atenção para as mudanças no mercado de trabalho. Não é? Essas mudanças no mercado de trabalho mereceram nos jornais. Vocês percebem que eu sempre entro com os jornais do dia já lidos nas minhas aulas. E hoje os jornais estão mostrando uma coisa bastante interessante. Não é? Eles estão dizendo que há uma tradição, vai atraindo, vestibulando, sobretudo, as atualizações das engenharias. Não é? Vocês estão percebendo claramente que agora os jornais estão chamando a atenção para um problema que vocês já têm ouvido falar desde que nós começamos essas aulas há quase 5 anos, que é o fato de que o processo schumpeteriano de destruição criadora vai sendo cada vez mais acelerado, e, na sua aceleração, as tecnologias emergentes, né, já disse isso também nesta questão dos paradigmas, as tecnologias emergentes tomam o lugar, né, deslocam a tecnologia dominante e passam a ter a existência hegemônica durante 2 a 3 ou 4, 5 anos. No caso do ensino das engenharias, o grande problema que está surgindo é o fato de que as engenharias exigem, não é, alto grau de tecnologia. Essa tecnologia, em função do processo schumpeteriano de destruição criadora, tem 2 anos, dali do 3º ano ela já entra numa crise e passa a ser substituída por outra tecnologia dominante, não é? E essa tecnologia dominante vai durar mais 2 anos e, portanto, o aluno, quando se forma em 5 anos de uma escola politécnica, de uma escola de engenharia, esse aluno acaba tendo, na realidade, estudado sobre, vamos dizer, a mudança de 3 programas, não é? 3 programas de tecnologia. Quer dizer, em algum momento ele fez 5 anos, mas ele vai precisar o quê? Ele vai precisar se manter, porque aquele 5º ano, quando ele tem uma nova tecnologia, essa tecnologia também vai durar mais 1 ano, mais 2 anos. É isto que essa matéria vai discutir. Nós temos hoje, sobretudo, as atualizações das escolas de engenharias. As engenharias mais disputadas hoje são exatamente as engenharias que têm consciência do processo schumpeteriano de destruição criadora e, de alguma forma, procuram condicionar os seus programas, os seus currículos, vamos dizer, a um dilema. Qual é o dilema? De um lado, eles não podem se furtar a discutir a questão da legalidade, discutir a questão da atualidade daquela tecnologia que vai desaparecer dali 1 a 2 anos, mas, por outro lado, eles têm de dar uma base humanística e uma base de conhecimento geral, principalmente em matemática, para que os alunos sejam capazes de operar as novas tecnologias como se fossem radares. Quer dizer, ou seja, eles estão estudando uma tecnologia consciente de que aquela tecnologia, naquele momento, no 2º, no 1º, no 3º ano de engenharia, vai desaparecer, mas, ao mesmo tempo, eles precisam ter uma base teórica para captar o que virá e entender o que virá. Não é? E isso vai, de alguma maneira, levando cada vez mais as faculdades, inclusive as faculdades de Direito, a trabalharem, não é? Também no jornal de hoje, as faculdades a se aproximarem cada vez mais do mercado de trabalho. Quer dizer, já que essa tecnologia é uma tecnologia cada vez mais transdisciplinar, o conhecimento é cada vez mais, vamos dizer, ele é um conhecimento que atravessa as diferentes áreas do conhecimento, portanto, é um conhecimento transversal.
Quer dizer, nesse sentido, há uma forte tentativa, há uma fortíssima tentativa de se fazer com que a gente dê uma base teórica para que os alunos possam se sentir seguros o suficiente para captar as novas tecnologias que vão aparecendo, mas, ao mesmo tempo, que tenham também uma capacidade de colocação no mercado de trabalho. E ainda, não trabalhando ainda nessas questões que eu estou mencionando a vocês, não deixa de ser interessante algo que eu vou chamar, mais uma vez, a atenção para um programa da Fundação Getúlio Vargas, que é um programa sobre um mestrado profissional. Esse mestrado profissional é um mestrado novo, é um mestrado que tem uma existência ainda, vamos dizer, nova, mas vejam que esse mestrado é um mestrado que, ao contrário do mestrado, vamos dizer, acadêmico, é um mestrado que tende a pegar o advogado e passar para o advogado uma visão de mundo do século XXI a partir dessa literatura que eu mostrei. E se vocês olharem ali, ali vai continuar. Eu transformo assim, vamos dizer, prateleiras dessas, só a questão da esse é um programa que começa a ser realmente não oito aulas. Professor, desculpa te interromper, está falhando a conexão. Acredito que o senhor mexeu aí algum problema no áudio. Esbarrei no áudio. O que eu quero dizer que essas, vamos dizer, informações que eu estou trazendo para vocês, essas informações são objeto dentro da preocupação que a Fundação teve de criar para os advogados já formados, na faixa etária de mais de 30 anos, 35 a 40 anos, um curso de atualização. Vejam que é interessante vocês olharem esse curso, vejam só o programa, Não sei se eu estou falando demais da Fundação Getúlio Vargas ou não, mas vejam, começam com a primeira aula, Gramática das profissões e das atividades privativas no campo do direito. A segunda aula, Estratégias para a advocacia do amanhã. O que significa essa estratégia de advocacia para o amanhã? O subtítulo é Como medir a performance dos advogados. Como avaliar as angariações de clientes cujo trabalho é executado por sócios de todos os níveis. Como remunerar os sócios que se dedicam mais à gestão. Como comparar honorários de áreas que proporcionam margens diferentes de lucratividade. Como recompensar o impacto público que certas áreas do direito têm e que contribuem para a reputação do escritório. Modelos de remuneração têm impactado a configuração do mercado, Essa é a ideia, A segunda aula, novos entrantes batendo à porta, ou quem é que pode hoje prestar serviços jurídicos, E aí os itens são o impacto da globalização no mercado jurídico, as respostas às novas demandas e à internacionalização da profissão. Há um conflito entre as expectativas da classe dos advogados e as demandas do mercado? É apropriado falar-se num exercício empresarial da advocacia? Se a resposta for afirmativa, ele será sinônimo de mercantilização? O item seguinte, a aula seguinte, inovação em serviços jurídicos, Delayering e novas tecnologias. Quer dizer, a ideia é as novas tecnologias estão suprimindo aquela visão hierárquica que nós temos nos bancos, a visão de hierarquia que nós temos nas grandes empresas, ou mesmo nos grandes escritórios americanos e ingleses de advocacia. Vamos dizer, os níveis intermediários estão sumindo. Ou seja, cada vez mais se trabalha em equipe, cada vez mais a qualificação do advogado júnior é muito maior do que se espera. Então, nós vamos percebendo que vão trabalhar em equipe, vão trabalhar em células, e aquela hierarquia burocrática tradicional que nós tínhamos, vamos dizer, no século XX, no trabalho seriado, no chamado trabalho fordista, que inclusive ocorria nos escritórios de advocacia, isso desapareceu. Portanto, como é que evolui o serviço jurídico a partir do emprego massivo da tecnologia? Uma das consequências é o fechamento, vamos dizer, das entidades, dos níveis, dos anéis intermediários dos escritórios, das fábricas, dos grandes bancos e coisas desse tipo. Segunda pergunta é quais são as vantagens, e o risco de um processo de realimentação do escritório na parte de tecnologia? Qual a tendência de engajamento dos não profissionais, dos profissionais não jurídicos? Ou seja, nós estamos começando a perceber que os escritórios de advocacia hoje são escritórios que trabalham com uma espécie de pluriformação. Há engenheiros, há técnicos de administração, há técnicos de informática, há
pessoas especializadas em matemática, há pessoas especializadas em contabilidade pública ou em contabilidade superior e coisas do gênero. Não é? Depois nós vamos perceber quais são os profissionais do futuro, não é? E aí começa a vir toda uma discussão sobre a inteligência artificial no direito. A aula seguinte é relativa a órgão de classe da advocacia e o exercício profissional na contemporaneidade. E aí a pergunta que é feita, as perguntas que são feitas são as seguintes: em que condições a advocacia é exercida no mundo contemporâneo? Como a OAB tem lidado com o novo contexto? Como compatibilizar as demandas da classe com as exigências do mercado e da clientela? A quem pertencem os clientes? Não é? Em seguida, vocês vão começar a discutir o ensino jurídico e as novas oportunidades de atuação para os profissionais do direito. Qual é o papel do ensino superior na formação dos profissionais? Quais são as funções e os limites da educação corporativa? Quais são os novos espaços para a atuação de juristas? Em quais ocupações a expertise jurídica tem sido percebida como diferencial competitivo? Não é? E aí a ideia é, num determinado momento, trabalhar com os alunos fazendo um exercício sobre a consultoria jurídica para o ensino jurídico, levando em conta as tendências discutidas ao longo dessas aulas. Isso, quando eu menciono a vocês, está por trás do projeto da ESA. Isso está por trás, vamos dizer, desse curso, que é um curso de requalificação nos moldes americanos dados pela Fundação Getúlio Vargas. E não deixa de ser interessante hoje também lembrar que saiu na edição do Jornal Valor, na edição de hoje, na página, deixe-me ver, na página E2, uma matéria de um professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ e da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, formado em Cambridge, na Inglaterra, e chamado José Roberto de Castro Neves. E ele chama a atenção para alguma coisa nova, não é? Que parece que, acho que isso deverá ter uma grande repercussão. Ele vai dizer que aqueles escritórios corporativos tradicionais, não é? São escritórios que ficaram no passado. Aqueles escritórios especializados em sociedades anônimas, especializados em falências e concordatas, não é? Dentro de uma visão de uma advocacia contenciosa, eram escritórios importantes que tinham uma grande biblioteca dos seus fundadores. Aqueles fundadores eram homens que tinham uma cultura humanística muito grande, tinham uma máquina datilográfica, tinham 3 ou 4 assistentes, e esse era o escritório. Não é? Ele dava pareceres caríssimos, ele cuidava de processos caríssimos. Hoje ele vai dizer que isso desapareceu. Não é? Ele está dizendo a realidade atual nos Estados Unidos, a realidade atual na Europa, a realidade atual no Brasil da área empresarial, da área de bancos, por exemplo, ou da área de grandes empresas do setor industrial, é trabalhar com temas que ultrapassam as fronteiras do conhecimento jurídico. E eles invadem as áreas da economia, da contabilidade, da engenharia, da medicina, da química, do esporte, da moda, do entretenimento, etc, etc, etc. Os tópicos se multiplicam, se intercruzam e se aprofundam, não é? E aí fica evidente, ele está dizendo, que as contratações dos novos advogados pelos grandes escritórios, eles têm, não é, esses advogados que saem formados pelas boas faculdades do Brasil, eles têm de saber, no mínimo, a doutrina que está surgindo, têm de conhecer a jurisprudência, mas eles também de começar a perceber, não é, como é que os escritórios estão sendo obrigados a formar esses times com profissionais, não só de direito, mas com profissionais de comunicação, na preparação de gráficos e imagens, garantindo-se um material esteticamente sedutor, não é? Quando, na semana passada, eu mostrei para vocês esse documento feito pelo pessoal da área de direito, da curso de direito da Fundação Getúlio Vargas, é um exemplo disso. É muito bem feito, não é? É muito bem feito esse relatório que eles fizeram sobre política de propriedade industrial. Mas vejam, esse relatório foi feito pelos professores de direito, mas ele foi paginado, ele foi preparado esteticamente pelo pessoal da área de comunicações da Fundação Getúlio Vargas, não é? As cores foram escolhidas a partir de um debate, os tipos dos títulos foram escolhidos a partir de um debate, não é? Vejam aqui, as cores foram escolhidas a partir de um debate. Curiosamente, é justamente isso que esse professor está chamando. Quer dizer, uma semana depois de eu ter mencionado isso para vocês, o que ele está dizendo é o seguinte: nós vamos começar a perceber que os grandes escritórios percebem a importância de um trabalho estético que está por trás de um parecer. Não é? Esse parecer
precisa ter um bom acabamento, ele precisa ter estatísticas, ele precisa ter elementos de persuasão com base quantitativa, numa dimensão quantitativa. Então, o advogado pode até conhecer matemática, mas ele precisa trabalhar com o que a gente chama aí das pizzas, não é? Ou trabalhar com o que a gente chama, mostrar todos aqueles círculos com informações estatísticas. E com isso ele vai dizendo que isso vai ficando cada vez mais caro, os escritórios de advocacia vencedores são os escritórios que precisam trabalhar com um conhecimento absolutamente transversal, e isso está gerando uma situação que é o fato de que alguns escritórios que eram importantes não têm hoje condições de, vamos dizer, reinvestir nos seus escritórios, de reestruturar os seus escritórios, e neste momento começam a surgir bancos, começam a surgir instituições financeiras, começam a surgir uma série de empresas americanas e inglesas que estão chegando ao Brasil, estão financiando para algumas empresas os litígios. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que um dos novos nichos da advocacia é aquele tipo de empresa que, de certo modo, sabe que pode ganhar um litígio nos tribunais, mas essa empresa não tem lucratividade suficiente para contratar um escritório que tenha um especialista em marketing, que tenha um estatístico, que tenha, vamos dizer, um conhecimento transversal. O que vai acontecer, portanto, é que quando nós vamos a um embate judicial, em que eu tenho um escritório mais simples, um grande escritório, que é treinado e moldado nos moldes, moldado na forma desses escritórios, principalmente ingleses e americanos, não é? Fica evidente que no Brasil, esses escritórios que não se prepararam para isso, por melhor que sejam os seus advogados, invariavelmente eles acabam perdendo, não é? Na defesa dos seus representados. Então, esses escritórios começam agora a buscar nos bancos, buscar em algumas empresas o financiamento dos litígios, ou seja, eles buscam litígios, eles buscam o financiamento para os seus litígios e os financiadores assumem um investimento de risco. Quer dizer, eles garantem os investimentos na qualidade do trabalho do ponto de vista estético, na consistência estatística, o escritório cuida dos argumentos doutrinários. Mas essa interação hoje virou business. Quer dizer, portanto, essa é a ideia da mercantilização, essa é a ideia da mercantilização da advocacia. Não é por acaso que na Inglaterra, alguns anos atrás, já nesse contexto que eu mencionei de todos esses livros, um deles aqui menciona isso com uma certa clareza, que a Inglaterra permitiu que os escritórios de advocacia abrissem capital, fizessem IPO e lançassem as suas ações na Bolsa de Valores de Londres, na City Londrina. Vejam, aqui nós trabalhamos até hoje com aquela visão da OAB, com aquela visão do direito ânglo-românico ou do direito germano-românico, de que o trabalho da advocacia é um trabalho superior, é um trabalho que não é um trabalho para riqueza, é um trabalho, vamos dizer, de libertação, é um trabalho que nós fazemos uma visão do nosso trabalho, uma visão heróica, não é? Uma visão heróica, nós somos símbolos de um certo heroísmo na defesa dos direitos. Quando nós olhamos os escritórios ingleses, eles se assumem claramente como escritórios profissionais. Aquilo para eles é rigorosamente falando business. Eles não estão preocupados com esse discurso de autolouvação, de auto-heroísmo. Eles estão preocupados em ganhar dinheiro e sabem que a atividade deles tem dilemas, sabem que a atividade deles tem a possibilidade de dar uma grande rentabilidade, da mesma maneira como um banco também ganha muito dinheiro e, às vezes, os bancos têm de tomar casa de pessoas que financiaram a Casa Popular, mas foram desempregadas e os bancos vão atrás para minimizar as suas perdas. Não é? Ou seja, o que eu quero dizer é que o panorama do direito, da aplicação do direito, do ensino do direito, está mudando numa velocidade, e é essa velocidade que eu gostaria de chamar a atenção nessa última aula desta edição da Cátedra da Sociologia do Direito da ESA. Portanto, a questão que se coloca aí, como é que fica o nosso futuro? Como é que fica o futuro da cidadania? Como é que fica o futuro da democracia? Como é que fica o futuro do próprio direito? Não é? Nós estamos, para poder responder a estas perguntas e fazer a síntese dessa edição, eu tenho de levar em conta que os problemas que ocorrem, não é, hoje são problemas além fronteira. Nós temos muitos conflitos que ocorrem dentro dos limites territoriais de um Estado. Mas eu estou falando daqueles conflitos que são os conflitos que surgiram exatamente com a crise do petróleo, a transição da sociedade industrial para a sociedade informacional, do Estado social-democrata para o Estado schumpeteriano e, ao mesmo tempo, a substituição das políticas keynesianas pelo darwinismo, pelo neoliberalismo darwinista. Vence o mais preparado, vence o mais forte. Ontem, não sei se também vocês leram os jornais, eu fiquei absolutamente espantado com isso, porque eu tive uma conversa com os meus dois filhos. Um já tem uma filha de 4 anos, o outro vai ser pai daqui a 3 meses. Não é?
E ontem, na hora do nosso almoço dominical, nós estávamos discutindo onde eles vão colocar suas filhas para serem alfabetizadas. Uma das minhas, a minha neta já nascida, esta já está numa escola aqui nas Perdizes, mas o outro ainda vai ter a filha, etc, etc, etc. E eu mostrei para eles ontem, né, quem leu a Folha de São Paulo, não sei, a Folha de São Paulo e Estadão, tinham matérias também sobre o preço das escolas. Não é? Não sei se vocês viram que uma das escolas está cobrando R$ 16.500 de mensalidade. Não é? São escolas com viés inglês, são escolas com viés americano, são escolas, evidentemente, para a elite, não é? Mas, claramente, os pais estão aí formando seus filhos dentro de uma linha de investimento. Não é? Eles não estão apenas educando os seus filhos, eles estão investindo no sucesso dos seus filhos. É esta a questão que se coloca, não é? Eles estão preparando os seus filhos, geralmente são filhos de empresários, filhos de banqueiros, filhos de advogados vencedores, mas que sabem que o futuro da profissão dos seus filhos exigirá, primeiro, que tenha uma fluência em pelo menos duas línguas, inglês e alemão, inglês e japonês, ou inglês e francês, e coisas do gênero. Segundo, que tenha uma formação de natureza cosmopolita. E, em terceiro lugar, que tenha, acima de tudo, a possibilidade de acompanhar as inovações, Portanto, eu levo em consideração que os problemas que ocorrem na transição do século XX para o século XXI, eles vão além das fronteiras do Estado, não é? Eles vão além dos processos políticos e econômicos nacionais. Na realidade, o que nós começamos a perceber é uma transnacionalidade política, é uma internacionalização dos acordos jurídicos, sejam acordos jurídicos em que os Estados participam, sejam acordos jurídicos em que as empresas, elas próprias participam, formando as cadeias autorregulatórias, seja nas experiências híbridas entre grandes empresas, grandes bancos, os estados e, ao mesmo tempo, os organismos de natureza multilateral. Não é? Além disso, nós temos de levar em consideração que a ideia de uma democracia representativa tradicional, a ideia do Estado de Direito representativo, a ideia desse Estado de Direito democrático, a ideia da Constituição, eles têm a necessidade hoje de olharem para fora da nação. A ideia é não mais depender das noções de território, das noções de povo, das noções de soberania e dessas tradicionais ordens de valores dos constitucionalistas e dos professores de teoria do Estado do século XX. Não é? Eu me lembro, por exemplo, que quando eu fiz, em 1968, Direito do Estado, o meu professor de Direito do Estado, a Taliba Nogueira, falava o tempo todo da importância do Estado-nação, e ele falava muito da importância vamos dizer, do horizonte de vida dos brasileiros, e aí ele defendia uma tese esdrúxula de que o mundo brasileiro dependia de uma igreja numa cidade do interior. Não é? E dizia, foi a igreja que fundou a nacionalidade brasileira, o que é uma tese muito discutível, né? Era um professor muito fraco, mas não importa. Mas vejam, o que eu quero dizer é que o curso era inteiramente pensado a partir da ideia de Estado nacional, de soberania e de uma tradição cultural baseada nas igrejas formadas, construídas em cada uma das grandes cidades, das pequenas cidades do interior. Não é? A partir daí, o curso era um curso voltado para dentro do direito, a partir de uma visão kelseniana, e, ao mesmo tempo, um curso voltado para dentro das fronteiras brasileiras. Hoje é o oposto, rigorosamente é o oposto. Hoje nós temos de ir além da ideia de território, além da ideia de povo, além da ideia de soberania e além daquela ideia tradicional de valores religiosos, morais e éticos. Nós temos de olhar, portanto, o mundo transnacionalizado. Não é? Nesse sentido, o que é que nós estamos percebendo? Nós estamos percebendo que hoje, não é? Nós estamos, de alguma maneira, nos afastando da ideia tradicional de cidadania enquanto filiação nacional. A cidadania era uma ideia no século XX e no século XIX, era uma ideia de filiação nacional. Hoje, nós estamos começando a perceber a cidadania de residência, que fortalece múltiplos laços a uma localidade, a uma região e a instituições transnacionais. Eu tenho um irmão que é médico, saiu do Brasil, já contei isso a vocês, há mais de 30 anos, ele mora no Canadá, mora em Montreal, é o diretor de oncologia da Universidade de Montreal, e ele tem uma filha nascida em Campinas, uma filha nascida em Poços de Caldas, é casado com uma mulher de Poços de Caldas, ele é brasileiro, ele fala em casa francês, nas aulas ele fala em inglês, e ele tem hoje a cidadania canadense, tem também a cidadania brasileira, e, ao mesmo tempo, ele também tem uma cidadania americana, porque ele comprou um apartamento ali perto de Miami. Não é? Vejam, afinal de contas, quem ele é? Não é? Um dos meus filhos é casado com uma mulher dele, é fruto de uma família italiana, não é? E a mulher dele está fazendo um trabalho para conseguir a cidadania italiana, e ele vai, de alguma forma, por ela, já está aprendendo italiano, se submetido a uma prova, e com isso ele vai se tornar, vai ter uma dupla nacionalidade. E, ao mesmo tempo, ele também tem uma certa filiação
profissional com as agências de publicidade, com as entidades internacionais de agências de publicidade. Vejam, é isso que eu estou querendo dizer, não é? Nós não vamos mais trabalhar com a ideia de uma filiação nacional. Nós vamos nos afastar da ideia de uma única filiação. Nós teremos uma cidadania de residência que fortalece múltiplos laços a uma localidade, a uma região, a instituições transnacionais. Em que medida nós não estamos nos afastando da ideia de soberania popular? Ou seja, da ideia do povo como sujeito, do povo como objeto de direito, como criadores e como sujeitos do direito positivo? Isso o que nós estamos percebendo claramente é o quê? É o fato de que o regime democrático continua. Nós continuamos votando, vamos ter eleição no domingo. Mas a qualidade da política diminui e as grandes, vamos dizer, elites não estão mais preocupadas com o processo político, porque o processo decisório já não é um processo que, de certo modo, é importante nos limites de um parlamento, seja ele uma Câmara de Vereadores, seja uma Assembleia Legislativa, seja uma Câmara dos Deputados, seja o próprio Senado. Nós vamos perceber claramente que o processo decisório hoje é um processo de natureza que, vamos dizer, de desparlamentarização da produção legislativa. Desparlamentarização da produção legislativa. Ou seja, há uma fuga de certos temas para áreas onde o eleitorado não tem vez, onde o eleitorado não vai influenciar por meio do seu voto. Nós temos cada vez mais o quê? Uma certa opacidade do processo decisório, aquilo que é extremamente técnico, por exemplo, em matéria de juros e moeda, vai para um órgão, como eu já disse para vocês, opaco no Conselho de Política Monetária. Essas decisões são tomadas sem consulta popular, sem consulta ao próprio parlamento, e, a partir daí, há uma comunicação ao Banco de Compensações Internacionais dos relatórios do Copom, e vocês têm aí uma governabilidade da moeda que transcende, digamos, os limites dos parlamentos ou a política legislativa dos Estados-nação, não é? Então, nesse momento, o que eu estou querendo dizer é que nós estamos também, quando eu falo na filiação mudando de sentido, eu falo também na ideia de um esvaziamento da filiação cívica. É claro que eu vou continuar sendo brasileiro, mas eu vou perceber que a qualidade do processo legislativo brasileiro vai sendo diminuída, vai sendo esvaziada. Nós vamos perceber, claro, cada vez mais que a democracia existe, mas muito mais como uma espécie de um teatro, muito mais como uma espécie de um mecanismo de legitimação do processo decisório do que um processo substantivo. Do ponto de vista substantivo, nós estamos percebendo um deslocamento da atividade decisória de dentro das fronteiras nacionais para fora das fronteiras nacionais. Não é? E, com isso, eu estou dizendo que a soberania popular envolve instituições representativas, envolve separação de poderes, envolve garantia de liberdade e de igualdade. Não é? Agora, ao mesmo tempo, nós também vamos perceber que as instituições representativas estão em crise, que a ideia de separação de poderes está em crise e que a garantia da liberdade e da igualdade também está em crise, não é? Não apenas por governantes e liberais, mas também pelo avanço das desigualdades sociais em decorrência do neoliberalismo de natureza darwinista. Não é? Eu tenho uma clara noção do que é a social-democracia e, nesse livro que eu vou lançar agora, no final do ano, que é sobre ciência e direito, tomando como ponto de vista o que aconteceu com a pandemia, quem faz o prefácio é o professor Pércio Arida. Vocês devem saber, eu já disse que fez 2 doutorados no MIT, foi presidente do Banco Central, foi presidente do BNDES, entrou na graduação da USP, no primeiro ano já o lançaram diretamente para a pós-graduação, e ele, ao mesmo tempo, trabalhou com o movimento estudantil, acho que foi preso, teve de fugir do Brasil, essas coisas todas. Hoje é um economista, e é um economista que tem vamos dizer, uma formação interdisciplinar, muito em termos, inclusive, de direito, ajudou muito a fazer textos sobre como é que fica a economia com o direito, mas é um economista que trabalha com esta visão mais de que os mercados têm hoje o controle da moeda e que o sistema político não se preparou no mundo inteiro para fazer esse tipo de controle. E lá pelas tantas, embora faça um grande elogio ao livro, ele diz assim, o professor Faria, meu amigo, Zé Eduardo Faria, ele é um romântico do século XX, porque ele ainda acredita na democracia social. Ele não esconde o seu amor para a democracia social. Não é? Veja, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o enfoque que eu dou ao meu livro é um enfoque crítico a uma parte dessas transformações que nós estamos vendo agora. A uma parte que vocês estão vendo não apenas como cidadãos, mas como pais, e estão vendo também como advogados, como profissionais. Como eu também estou vendo isso. Não é? E como estou vendo a discussão, que já começou na minha casa, como vai se educar uma neta e como a outra neta, quando nascer, também vai ser educada. O que eu quero dizer é que nós estamos trabalhando no modelo pós-Westfália. Não é? É um modelo, nesse modelo pós-Westfália, nós temos, claro, de preservar a integridade territorial, nós temos de preservar a autoridade jurisdicional, não é? Mas nós temos que perceber também que nós temos de trabalhar com uma jurisdição cada vez mais funcional.
Ou seja, o que eu quero dizer é que essa jurisdição territorial, ela hoje está sendo deslocada para uma jurisdição de natureza funcional. Uma coisa é a jurisdição nos limites do nosso território. A outra coisa é, vamos dizer, a jurisdição do ponto de vista funcional. Como é que o Brasil exerce, não é, o seu soft power? Como é que o Brasil exerce essa jurisdição funcional no momento, não é, em que o meu amigo Lorival Santana, que trabalhou comigo no Jornal Estado por várias e várias décadas, não é, publicou ontem um artigo chamado A Subordinação Ideológica do Itamaraty, em que ele vai dizer basicamente o seguinte: o Brasil se tornou uma potência regional média. Não tem poderio militar, não tem poderio econômico, não tem poderio político, não tem poderio tecnológico para impor o seu desejo ao mundo. Países com esse perfil compensam essas fragilidades com o chamado poder brando, ou seja, o que a gente chama de soft power, construído com a fidelidade a valores universais e, acima de tudo, às leis, aos tratados e ao direito internacional e ao direito transnacional. O que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer com isso que países como o Brasil, que têm essa característica, não é? São países em desenvolvimento, são economias ainda não totalmente amadurecidas, estes países têm de exercer a sua cidadania funcional a partir de um soft power, ou seja, a partir da sua seriedade, a partir da qualidade da sua política externa, a partir dos seus valores nacionais, a partir da sua presença em arte, cultura e futebol, esporte, não é? Tudo isso vocês vão perceber que é dito também pelo professor Rubens Recupero e o professor Oliveiros Ferreira, que são especialistas em soft power. Não é? O que eu estou querendo dizer a vocês é que, neste momento, o que nós estamos percebendo é que o modelo pós-Westfália, não é? Ele tem de trabalhar não só com uma integridade territorial, mas ele tem de pensar numa autoridade, numa jurisdição, melhor dizendo, funcional, de função, né? No sistema econômico, no sistema político, no sistema científico, no sistema cultural, no sistema esportivo e por aí vai. Não é? Nós temos de começar a perceber, portanto, que em alguns momentos o exercício do poder não se dá nos limites do território. Nós elegemos um presidente da República que tem de exercer esse poder fora do país. Por isso é que ele viaja e por isso é que nós estamos vendo aí a questão do clima sendo discutida, não apenas por estados, mas sendo discutidas por ONGs, sendo discutidas por movimentos indígenas e sendo discutidas por, vamos dizer, organismos internacionais, supranacionais e multilaterais. São organismos diferentes entre si. O supranacional é diferente do internacional, o internacional é diferente do multilateral, o multilateral é diferente do supranacional, não é? O que nós vamos começar a perceber, portanto, é que o constitucionalismo e o regime democrático que surgiram na transição do século XVIII para o século XIX, consagrando a ideia de limitação dos poderes com vista à proteção dos direitos individuais de cada cidadão, esse tipo de democracia liberal, esse tipo de constitucionalismo está morrendo. Não é? É um paradigma que está praticamente já em desuso. Ele entrou numa fase de maturidade e, fundamentalmente, o que está acontecendo é que vocês estão vendo aqui exatamente isso que eu estou mencionando. Como é que fica a governança pública num contexto de globalização? E a premissa desse trabalho é uma premissa, esse Karl-Heinz Daber é um constitucionalista alemão, é um professor de direito público muito respeitado hoje na Europa, professor do Instituto Universitário Europeu, e ele praticamente começa o livro dele, é uma coletânea, dizendo o seguinte: olha, nós temos de pensar na ruptura paradigmática do direito constitucional na vertente alemã, na vertente da Áustria, na vertente kelseniana, na vertente dogmática. Não é? Ao mesmo tempo, esse outro aqui, quando fala na regulação e na inovação, ele vai mostrar a necessidade de formatações jurídicas plurais, ou seja, formatações jurídicas que tenham como alcance a economia mundial, ou seja, não são, vamos dizer, formatações jurídicas que atendem às necessidades específicas deste país ou daquele país. Nós vamos ter com isso um processo crescente o quê? De aproximação dos diferentes modelos jurídicos, de harmonização dos diferentes modelos jurídicos, e a tendência é a um processo de aproximação, a um processo de harmonização, até um momento que poderá haver uma unificação do direito, ou seja, em vez de nós termos direitos nacionais, nós vamos evoluir para direitos que vão se aproximando, depois eles vão se integrar e depois eles vão se fundir, não é? O Banco Mundial trabalha com essa possibilidade. Eu me lembro que uma vez eu estive em Washington e fui à escola de magistratura, e a escola de magistratura, um desembargador, lá, um ministro da Suprema Corte americana, mencionou isso, exatamente isso. A globalização vai, num determinado momento, nos obrigar a falar numa, vamos dizer, fusão dos direitos. E aí vem aquela famosa frase do Antônio Nigri, né, que é um marxista.
quem investe no mundo, não é? São os países que têm capital. Os países que têm capital querem segurança. E a segurança que eles querem é a segurança jurídica. E essa segurança jurídica implica, portanto, a, vamos dizer, anglo-saxonização do direito. A ideia de que as instituições jurídicas terão de ser reformadas a partir de uma, vamos dizer, dimensão de natureza anglo-saxônica. Eu já vivi, no passado eu contei isso nas primeiras vezes em que eu dei essas aulas, não é? Que foi no governo Fernando Henrique, mais ou menos em 1998, ele estava indo para o segundo mandato. O governo dele assinou com o Banco Mundial e assinou com o governo americano, na OEA, melhor dizendo, Organização dos Estados Americanos, um acordo em que as três Américas, América do Sul, América Central e América do Norte, fariam uma espécie de um processo de unificação dos seus tribunais. Fariam um processo de unificação da sua legislação processual, civil e penal. Fariam tudo que pudessem do ponto de vista de uma arquitetura dos tribunais que fosse a mesma, ou seja, a lógica interna, a distribuição de sistemas, a ideia vamos dizer, os tipos de trabalho, haveria uma uniformização nas três Américas. E eles criaram, com isso, o Centro de Estudos Judiciais das Três Américas, sediado em Washington e sediado em Santiago, no Chile. Não é? Vejam, essa discussão é uma discussão que levou o ministro Zé Carlos Dias, que é meu amigo pessoal, na época, me dizia o seguinte: Argentina, México e Brasil nós vamos assinar esse documento que a OEA está propondo, mas nós temos medo das pressões americanas virem com uma velocidade muito grande. Então, o que ficou decidido naquele momento foi: você não quer assumir, não quer ser candidato? Eu falei: eu não quero ser candidato. Você pode morar em Washington, pode morar em Santiago. Eu falei: não quero. Mas, lá pelas tantas, enquanto eles buscavam alguém que pudesse aceitar, eu continuando a conversar com eles, eu fui percebendo claramente as pressões americanas. Não é? Eu cheguei a ser votado, inclusive, mas não fui eleito, graças a Deus. O que eu quero dizer para vocês é que, fundamentalmente, naquele momento, não é, a ideia era uma ideia de impor um modelo de interesse anglo-saxônico apenas. Ou seja, haveria uma tentativa, num determinado momento, de fazer com que houvesse uma espécie de hegemonização e homogeneização do pensamento jurídico a partir dos padrões das universidades americanas e dos grandes escritórios americanos. Não é? Nesse sentido, o que é que nós vamos começar a perceber? Nós vamos começar a perceber que eles foram buscar depois, conseguiram indicar um homem formado numa universidade americana, praticamente, eles conseguiram ganhar as eleições com financiamento, financiando as reformas judiciais da América Central, e criaram, a partir dali, revistas e criaram esses dois núcleos de pesquisas, e esse trabalho vem sendo feito. Não é? Quando vocês veem, está nos jornais de hoje, quando vocês veem que este governo à esquerda do México, que conseguiu fazer com que a escolha dos juízes de todas as instâncias seja por meio de eleições diretas da população, essa é a reação da política, essa é a reação da esquerda mexicana ao excesso de pressão americana, no sentido de transformar a justiça mexicana numa justiça nos moldes americanos. Eu também estive fazendo um trabalho, algum tempo atrás, nos tribunais mexicanos, e uma das coisas que mais me interessou ali foi exatamente ver qual seria a reação da esquerda ao excesso de influência dos tribunais americanos nas reformas judiciais no México. Uma das coisas que me chamou mais a atenção foi que havia um fortíssimo crescimento, vamos dizer, de determinadas, áreas, por exemplo, na área do direito falimentar, elas ficavam a cargo do Ministério da Justiça e não a cargo do Poder Judiciário. Ou seja, o ministro da Justiça e a sua equipe tinham maior autonomia em direito falimentar do que os juízes das varas falimentares. Aquilo já era algo que levava a um embate de classes, não apenas a um embate doutrinário nos atores, nos operadores jurídicos de natureza mexicana. Não é? Então, é essa a ideia que eu estou querendo passar a vocês. Não é? Desde o século XVIII e o século XIX, não é? Nós tivemos a sedimentação do conceito de soberania, tivemos a superação do feudalismo e o advento do Estado-nação. Na virada do século XX para o século XXI, o que nós estamos verificando agora é a necessidade de uma nova formatação jurídica, de uma nova concepção de política, uma nova concepção de poder público. Não estou falando a palavra Estado, estou falando uma nova concepção de poder público. O Estado não vai desaparecer, mas as suas funções vão mudar, o seu papel vai mudar. De formulador, ele pode passar a ser executor, de formulador, ele pode passar a ser implementador. Não é? O que nós vamos perceber é que se tem agora não é mais uma sociedade de indivíduos, também não é mais uma sociedade de organizações, o que nós temos agora é uma sociedade de redes, né? Redes que operam mundialmente.
redes que operam do ponto de vista cultural, redes que operam do ponto de vista da defesa do meio ambiente, redes que operam a partir da formulação de uma legislação comercial que vale via OMC, Organização Mundial do Comércio, para todo o mundo. O que nós vamos começar a perceber é que nós vamos cada vez mais não trabalhar com hierarquias, não, elas não vão deixar de existir, mas a sua importância vai diminuir. E o contrário da hierarquia que nós temos não é anarquia. O contrário que nós temos da hierarquia é a ideia de heterarquia. O que é a ideia de heterarquia? É isso que esses autores procuram chamar a atenção no campo do direito, não é? Principalmente é isso que está no livro Fragmentos Constitucionais, não é? Do Gunther Teubner, que é o livro, talvez de todos esses livros, é o mais importante de todos, não é? É a ideia de que nós vamos ter relações, não é? Que são relações reticulares, são relações da sociedade de rede, são relações que fazem com que nós tenhamos, não é? Diferentes redes normativas em cada um dos sistemas, não é? Vejam a ideia de complexidade, mais uma vez, que é uma ideia fundamental para vocês entenderem o que eu faço nesse curso. A complexidade da sociedade contemporânea é a tendência que a sociedade contemporânea tem de se subdividir em sistemas diferenciados. Sistemas esses que vão se subdividindo em novos sistemas funcionalmente ainda mais diferenciados. Eu tenho o sistema econômico que se subdivide em sistema financeiro, sistema de serviços, sistema industrial, sistema do agronegócio. Eu tenho o sistema educacional que se subdivide em universidades de pesquisa, universidades de capacitação e por aí vai. O que nós vamos começar a perceber é que, nesse momento, nós vamos ter de começar a perceber como é que esses subsistemas se relacionam, como é que eles se relacionam em escala global, como é que eles interagem, não é? Nós vamos perceber que há necessidade, num determinado momento, de respeitar, vamos dizer, a autorregulação de cada subsistema. Mas é preciso que haja a tendência de algum grau de advertência. Ele pode ser feito por estados, mas ele geralmente é feito por organismos multilaterais, como é o caso da OCDE, para que esses sistemas não colidam com as suas autorregulações entre si. Nesse momento é que vocês estão percebendo algo que está surgindo, principalmente na Alemanha e no Instituto Universitário Europeu. O que Teubner vai dizer, o que é o autor desse livro, né, e é autor de vários outros livros que eu tenho ali, não é? O que esse homem vai dizer é que, nesse momento, nós temos a necessidade de ter o que ele vai chamar de um direito autopoético, ou que dois professores, um belga e um americano, os dois trabalham juntos na Universidade de Berkeley, Philippe Nonet e o outro, Philip Selznick, né, vão chamar de direito reflexivo. O que é o direito reflexivo? O que é o direito autopoético? São criações teóricas de 3 sociólogos do direito, um alemão, um belga e um americano, sendo que o belga e o americano trabalham juntos, Philip Selznick e o Philippe Nonet, né, em que eles dizem o seguinte: nós vamos ter um direito de segundo grau. Qual é o direito de segundo grau? O direito de primeiro grau é um direito complexo. O direito de primeiro grau é um direito constituído pelo que resta dos direitos dos Estados, por exemplo, em matéria de segurança, o que vem sendo editado como direito pelo Banco Mundial, pelos organismos como o OCDE, pelos organismos como BID, pelos organismos como Banco de Compensações Internacionais, Organização Mundial da Saúde. Né? Esse é o direito de segundo grau. O direito de primeiro grau é apenas um conjunto de direitos de advertência, são normas prudenciais, são normas de advertência para que o direito complexo de cada subsistema não trombe com o direito complexo de um outro subsistema. Não sei se ficou claro o que eu quero dizer. Não é? Eu vou ter dentro do subsistema econômico, eu vou ter dentro do sistema econômico uma série de subsistemas. Cada subsistema dentro do subsistema econômico terá o seu direito. Para que eles não trombem com os demais direitos dos demais sistemas, nós vamos ter um direito de segundo grau. O direito de segundo grau seria um constitucionalismo procedimental, seria o que ele vai chamar de fragmentos de orientação. Fragmentos de orientação constitucional. Eu não vou ter uma constituição, não é, mundial. O que eu vou ter são normas prudenciais. Essas normas prudenciais vão trabalhar com a seguinte ideia: na hipótese de um subsistema jurídico, de um subsistema econômico, trombar, por exemplo, com um ordenamento jurídico de um subsistema cultural, né, ou de um subsistema de pesquisa, como é que nós vamos proceder? Quem vai administrar esse conflito? A tendência é tirar do judiciário e trabalhar com o sistema arbitral. A tendência é tirar do judiciário e levar não apenas para o sistema arbitral, mas os órgãos de resolução de conflitos, por exemplo, da OCDE,
os órgãos de resolução de conflitos que vocês têm dentro dos demais organismos multilaterais. Ou seja, nós começaríamos a perceber, inclusive, a possibilidade de começar a convocar, essa é a ideia, os grandes escritórios ingleses e americanos, que são muito adiantados nisso, para fazer esse tipo de trabalho de aproximação, esse tipo de trabalho. Veja, não é o caso de julgar, é o caso apenas de se fazer uma análise e tentar mostrar que as duas subsistemas, o subsistema econômico, que tem lá o seu subsistema jurídico, e o subsistema econômico, que também tem o seu subsistema jurídico, que também tem um subsistema jurídico ali, é como é que eles vão fazer para manter os seus subsistemas sem que eles trombem entre si. Não é? Essa é a ideia. Não é? Nesse momento, portanto, o que nós estamos vendo é não mais uma sociedade de indivíduos, não mais uma sociedade de organizações, como partidos, sindicatos, igrejas, movimentos sociais. O que nós temos hoje é uma sociedade de redes. O que nós temos hoje é uma sociedade de redes. Essa sociedade de redes é também o que nós podemos chamar de uma sociedade heterárquica. O que quer dizer heterarquia? Heterarquia é o contrário, é o antônimo de hierarquia. Não é? Claro, volto a insistir, nós temos que trabalhar em termos de tipos ideais weberianos. O direito vai assumindo menos uma feição piramidal. O direito, aquela ideia da pirâmide jurídica, não é que vai ter um vértice e culmina, não é, no topo dessa pirâmide, que é o modelo metafórico de Kelsen, não é? Isso vai desaparecer. Nós vamos ter claramente o quê? A ideia de um sistema de retículos, essa ideia de um sistema em que eu tenho, no meio daquelas diferentes malhas, eu vou tendo o quê? Pequenas malhas normativas, ao lado das malhas comerciais, das malhas de tecnologia, das malhas que se intercruzam, por exemplo, com o Acordo de Bolonha, que vem bater em algumas universidades brasileiras. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, nesse momento, nós começamos a pensar no direito de primeiro grau, que é um direito que não vale para o cidadão, que não vale para as organizações. Ele é um direito que tenta fazer com que haja um convívio, é um direito ao algodão, que tenta fazer que haja um convívio com os diferentes nós que nós temos na sociedade de malhas, na sociedade de natureza reticular. Ou seja, não é? O que nós estamos percebendo aí é que, se no passado valeu o Estado liberal, se depois, entre as décadas de 1950 e 1970, o que prevaleceu foi uma política keynesiana de pleno emprego e de justiça social, portanto, uma política baseada numa política econômica de natural social-democrata, o que nós estamos vendo depois da crise do petróleo, principalmente depois de 74 até mais ou menos 1980, nós vamos ter os picos da crise do petróleo, 74, 76, 78, depois de 79 é um caos, não é? A partir daí nós vamos começar a perceber o quê? A reforma do Estado. Nós vamos começar a perceber a emergência do neoliberalismo com políticas de desconstitucionalização, com políticas de deslegalização, com políticas de desregulamentação, com políticas de desburocratização, com política de privatização das áreas em que o Estado era fundamental, como sistema de saúde pública, sistema educacional, sistema de transportes, sistema penitenciário. O que nós vamos perceber é claramente uma transformação do mundo dentro de um processo de globalização, o que leva 2/3 dos países vinculados à ONU a terem de repensar as suas constituições no espaço de apenas 10 anos. Volto a insistir nisso, não é? Volto a insistir nisso. Nunca houve na história da humanidade um processo tão rápido, tão intenso, tão, vamos dizer, significativo de mudança estrutural na ordem constitucional dos Estados-nação naquele período. Nós estávamos saindo da sociedade industrial, caminhando para uma sociedade informacional. Mudou a matriz energética, mudou a tecnologia, mudaram-se as instituições, não é? E o que nós tivemos foi o fim do paradigma social-democrata, o início de um paradigma altamente tecnocrata, altamente tecnologizado, com o controle das decisões fundamentalmente sendo tomadas pelas, vamos dizer, grandes cadeias situadas próximas daqueles clusters onde nós tínhamos as universidades americanas produzindo tecnologia, não é? O que eu quero dizer é que, portanto, o que nós vamos perceber é que a substituição das políticas keynesianas por reformas estruturais que reduzem a intervenção do Estado na economia, que privatizam empresas públicas, que promovem um processo de desconstitucionalização, de deslegalização, de flexibilização, de desburocratização, de desregulamentação, abrindo caminho, assim, para uma economia autorregulada. Os Estados neoliberais estão privatizando tudo que podem, não é? Eles estão privatizando as suas próprias atividades. Não é? O que nós estamos percebendo é que a lógica não pública de produção normativa hoje no mundo, não é? Ela resulta exatamente da privatização da soberania do Estado. O Estado abre mão para os organismos multilaterais, o Estado abre mão para a OCDE, né? Ele vai internacionalizar, ele vai buscar as minutas jurídicas que a OCDE fizer, e a OCDE vai, os Estados filiados à OCDE já se comprometeram a fazer isso. O Brasil não é filiado à OCDE, e esses Estados que não são filiados à OCDE, esses Estados vão aceitar, importar minutas jurídicas para transformá-las em direito positivo nacional
em troca de novas fontes de tecnologia, novas fontes de financiamento, novos mercados e coisas desse tipo. Não é? Portanto, nós vamos ter aí, claramente, o quê? Nós vamos ter aí uma deterioração da capacidade do poder público de proteger e de prover seus cidadãos. Nós vamos ter uma ideia de que o Estado deixa de ser decisor e passa a ser executor. As decisões são tomadas de fora para dentro, mas elas podem ser executadas aqui dentro. Não sei se está claro o que eu quero dizer. Quer dizer, é isto que está levando, em alguns momentos, esse artigo, por exemplo, do Lorival Santana ontem. Não é? O Lula é um homem que tem uma visão de mundo, que ele deixou claro no seu primeiro mandato, no seu segundo mandato, de que o Brasil teria de manter a sua soberania nacional. Não é? Quando, na realidade, no terceiro mandato, ele tem uma certa dificuldade, ele está enfrentando uma certa dificuldade com a sua política externa. Isso fica visível, não é? Não apenas na questão da Ucrânia, mas também na questão da China e na Venezuela, e também fica visível na questão do clima. Não é? Vejam que nós temos percebido isso cada vez mais com uma certa intensidade. Isso tem sido dito cada vez mais, não é, pelos aqueles que falam que é preciso desenvolver o conceito de soft power urgentemente no Brasil, em função da sua posição. Vamos dizer, é um país que não tem, como vai dizer o Lorival, que é especialista em relações internacionais, não é? É um Brasil de potência regional média, não tem poderio militar, não tem poderio econômico, não tem poderio político, não tem poderio tecnológico para impor seu desejo ao mundo. Países com esse perfil compensam as fragilidades com o chamado poder brando, com soft power. Não é? E é isso que eu estou querendo chamar a atenção de vocês. Esse soft power pressupõe, na área do direito, não é? Judiciário que seja mais rápido, uma justiça que ofereça maior segurança jurídica, escolas de direito que tenham uma formação de natureza interdisciplinar e atendo às necessidades dos grandes escritórios corporativos. Ou seja, isso passa também pela reestruturação do conhecimento jurídico, isso passa pela reestruturação do ensino do direito no Brasil, isso passa pela reestruturação institucional do Ministério Público. Ou seja, o que eu quero mostrar a atenção a vocês, chamar a atenção de vocês, é que nós vamos começar a perceber que o direito começa a se apresentar menos como uma ordem unitária e mais como uma ordem plural. Menos como uma ordem hierárquica e mais como uma estrutura heterárquica. Não é? O direito vai interagindo com os outros sistemas, levando a sua aplicação a se tornar progressivamente mais horizontal do que vertical. Quer dizer, o direito vai se tornando cada vez mais horizontal do que vertical. Quando eu falo que a tendência do direito é ser mais horizontal do que vertical, eu tendo a dizer, fundamentalmente, o que eu quero dizer é que ele vai propiciar, ele vai se desenvolver mais por mecanismos de conciliação, mais por mecanismos de entendimento, mais por mecanismos negociais do que por uma decisão arbitral ou por uma decisão judicial. Claro que a decisão arbitral representa uma espécie, é uma tendência que representa uma espécie de mata-borrão entre, vamos dizer, a conciliação e, embaixo, o direito positivo. Não é? Mas o que nós estamos vendo hoje, claramente isso, é que não é, há uma ordem cada vez menos unitária e cada vez menos hierárquica, uma ordem cada vez mais plural de sistemas, uma ordem cada vez mais heterárquica, e essas ordens vão se interagindo entre si, levando-se a aplicação do direito a se tornar progressivamente mais horizontal do que vertical. No caso dos estados como o Brasil, no caso dos estados de baixa renda, no caso dos estados, como vai dizer o Lorival Santana, não é? Em que o Brasil é uma potência regional média, ele não tem o poder militar, não tem o poder econômico, não tem o poder político, não tem o poder tecnológico para impor seu desejo ao mundo, não é? Ele está dizendo que o Brasil deveria, fundamentalmente, não é, representar os interesses, ser representado, não é, a partir dos interesses nacionais permanentes nos órgãos que são os órgãos multilaterais, que são nos órgãos internacionais, que são nos órgãos supranacionais, não é? Mas, para isso, é preciso que fique claro que os estados que ainda não são totalmente ricos, que são estados efluentes, como é o caso do Brasil, esses estados precisam urgentemente começar a reestruturar os seus mecanismos de informação, os seus mecanismos de comunicação, seus mecanismos de tecnologia digitais, os seus mecanismos de transporte, os seus mecanismos de operações financeiras. Esses livros que eu estou mostrando para vocês, né? Para burro. Esses livros que eu estou mostrando para vocês são livros que começaram a aparecer em 2000. Eles continuam, né? Continua essa biblioteca, está por uma ordem de autor e ordem de aprofundamento dessa ideia. Né? Mas vocês estão começando a perceber, por exemplo, que livros mais modernos já vão discutir exatamente a crise financeira em perspectiva constitucional. Não é? E aqui vem o lado escuro da diferenciação funcional, o lado escuro da complexidade.
Esse é um livro de sociologia do direito altamente crítico à, vamos dizer, crescente renúncia da governabilidade pelo Estado, da poder legislativo do Estado para organismos multilaterais. Esse é um livro absolutamente crítico, não é? Ele está dizendo que o direito público está, de alguma forma, desaparecendo e que esse direito, não é, público que está desaparecendo é um direito que vai, de alguma forma, se converter num grande direito privado de natureza mundial. Não um direito unificado, não um direito sistematizado, não um direito sistêmico, mas um direito que vai ter, em cada um dos subsistemas, ele vai ter um fragmento constitucional. Ele vai ter uma orientação constitucional. Essa orientação é uma orientação privada, ele está usando aí a Constituição como uma orientação de última decisão, não é? Mas ela vai ser mais tomada por organismos que nós não controlamos democraticamente e não por organismos internacionais, onde o Estado ainda pode, através dos tratados, ter alguma influência, não é? Esse texto aqui é um texto em que vocês estão vendo 3 autores, um deles é o italiano, Alberto Febraio, o outro é o próprio Teubner, que eu já mencionei, e o terceiro é o professor Paul Kajer, que é um sueco, que é bastante importante. E quando vocês olham, não é? Esse que é o texto mais recente, não é? Quando vocês olham, não é? Os artigos que eles reuniram para discutir essas questões, eles falam, não é? Como é que a crise do mercado financeiro exigiu um direito em cadeia de natureza mundial, não é? O que significa um sistema cuja função é enfrentar as crises no campo do direito e tentar balizar rapidamente essas crises com novos mecanismos jurídicos que sejam tomados numa velocidade muito alta, que não é a velocidade da democracia, não é a velocidade do regime democrático, não é a velocidade das eleições, mas é a velocidade dos organismos multilaterais, não é? Depois eles estão mencionando aí quais as necessidades culturais que nós vamos ter para substituir aquela política, aquela teoria política que falava em território, falava em fronteira, não é? Como é que nós vamos começar a internalizar na população essa ideia de uma, vamos dizer, de uma cidadania plural, não é? E aí nós vamos começar a discutir a necessidade de instituições regulatórias, as relações individuais e coletivas no mundo globalizado e as transformações constitucionais. O livro termina claramente com um capítulo escrito sobre law and order, não é? Para cima, beyond national configurations, não é? Como é que fica o direito e a ordem jurídica num contexto para muito além das, vamos dizer, cartografia kelseniana. É isso que a literatura hoje está discutindo. Se vocês forem para um curso nos Estados Unidos de pós-graduação, se vocês forem para um curso de atualização, se forem para um curso de pós-graduação, mesmo em universidades portuguesas, mesmo em universidades italianas, vocês vão ter de trabalhar essa literatura. Há muitos anos atrás, eu fui com o professor Celso Campilongo visitar o Instituto Universitário Europeu, isso em 1988, 1989, portanto, não mais, menos, 1998, 1999, portanto, há 25 anos atrás. E passamos um tempo por lá, e uma das coisas que mais me chamou muito a atenção foi que o Teubner era o diretor naquele momento do Instituto. O que mais me chamou a atenção do Teubner foi exatamente as perguntas que ele fazia com relação à América Latina, como é que na América Latina nós caminharíamos para esse processo de sistematização de um pluralismo jurídico a partir dos valores anglo-saxônicos, a partir, não é, do que vinha poder ocorrer, não é, com uma crise de natureza financeira que vai ocorrer 10 anos depois, em 2008. Não é? Esse já é um livro que vem depois de 2008. Toda essa discussão era travada lá em 1998 e toda essa discussão acabou depois vindo parar nesse texto que está aqui. Não é? O que eu quero dizer é que o resultado desse processo primeiro, a tendência não é? Os estados mais afluentes, esses estados vão começar a impor as suas regras em matérias de fluxos mundiais de informação, de comunicação, de tecnologias digitais, de transporte e de operações financeiras. O resultado desse processo será, primeiro, o desacoplamento da ideia de jurisdição com a ideia de território. Vejam, a primeira tendência é a tendência de desacoplamento da ideia de território e da ideia de jurisdição. Nós poderemos ter jurisdições transterritoriais, não é? Quando os militares brasileiros que apoiaram o Bolsonaro diziam que os finlandeses, os noruegueses, querem tomar a Amazônia e querem ferir, não é, a soberania nacional, isso era uma tremenda besteira. Não é?
Os militares nunca foram capazes, principalmente os militares que estavam por trás do governo Bolsonaro, que no mundo globalizado o que vocês têm são decisões compartilhadas que têm efeitos transterritoriais. Não é? Portanto, nós estamos pensando na jurisdição funcional. Era isso que a Noruega fazia, é isso que a Noruega fez quando criou o programa Noruega para a Amazônia. Não é? Vejam, a ideia de que o problema da Amazônia é um problema de natureza mundial, não é apenas e tão somente um problema brasileiro. Quer dizer, portanto, nós temos responsabilidade e eles também têm responsabilidade. Essa é a ideia, não é? É o desacoplamento de jurisdição e de território. Segunda tendência é uma tendência de transferência dos poderes de jurisdição dos Estados a organismos multilaterais e a instituições privadas não estatais e corporativas. Ou seja, quando eu estou usando essa linguagem um pouco mais sofisticada, é a transferência dos poderes de jurisdição dos Estados a organismos multilaterais, por um lado, e a instituições empresariais, ou instituições financiadas por grandes empresas. Quando vocês olham, vocês têm a Fundação Bill Gates. Quando vocês olham, vocês têm a fundação com o nome dos grandes empresários mundiais. Mesmo aqui no Brasil, vocês têm algumas, vocês têm algumas fundações com o nome Fundação Aldo Setúbal, Fundação Eudoro Vilela, Fundação Alana, Fundação José Mindlin, e coisas desse tipo, não é? Estas fundações são fundações que têm um trabalho empresarial, elas são sustentadas pelas empresas, não é? Ao mesmo tempo, elas são fundações sérias, mas vejam, ao mesmo tempo em que elas são fundações sérias, elas têm, é claro, um viés, não é, de partida. Qual é o viés de partida? Não é a ideia de Estado-nação, não é a ideia de território, não é a ideia de soberania, é a ideia de tentar trazer uma série de recursos que possam, em alguns momentos, melhorar a qualidade da economia brasileira, e algumas dessas fundações eu conheço razoavelmente bem, inclusive dentro de uma linha de promover a integração social. A fundação da NECA Setúbal, nesse sentido, é uma fundação em que ela pegou tudo que ela herdou do pai, ela herdou o Banco Itaú, é uma das herdeiras do Banco Itaú, e trabalha com uma fundação de natureza social na área de educação. Não é? Vejam, tudo isso tem uma lógica, mas essa lógica é uma lógica, como eu disse, ela pode ter por trás um interesse público, mas é uma lógica que tende, de certo modo, está girando, de certo modo, para além do poder público. Não é? É isso que eu quero dizer. Terceira questão que vai surgir é a expansão de espaços jurisdicionais acima e além dos controles democráticos. Quem é que controla o Banco Mundial? Quem é que controla a OCDE? Quem é que controla todos esses organismos? Sendo que muitos desses organismos são organizações que têm uma fachada de contribuir para o bom bem-estar social, mas são fundações que operam fazendo lobby na defesa dos seus financiadores. Não é? Vejam, não sei se vocês viram um dado interessante. Jornais de domingo publicaram um documento, sábado publicaram um documento da FEBRABAN, mostrando que os BETs estão disseminando gastos irresponsáveis nas populações de baixa renda. Quando a gente vê aquilo, o documento é muito bem feito. É um documento feito por economistas, por sociólogos, por analistas de risco estrutural e por especialistas em psicologia numa sociedade desigual. Agora, quando vocês veem o perigo, não é? Disso, de fato, é um perigo, e esse estudo foi financiado pela FEBRABAN, será que a FEBRABAN é inocente? Será que ela está fazendo isso pensando na qualidade de vida dos brasileiros ou na tentativa de puxar, não é, uma redução entre os mais pobres e os mais ricos? Simplesmente ela está trabalhando no sentido de tentar evitar um alto nível de inadimplência exatamente nos financiamentos que os bancos fazem à população de baixa renda. Não sei se está claro. Quer dizer, a população de baixa renda está desviando dinheiro do Bolsa Família para fazer aposta no BET. Está consumindo menos. Na medida em que eu começo a ter um crescimento massivo de apostas no BET, não é? Eu vou começar a perceber, dentro de médio prazo, um declínio no consumo de massa de alimentos. E isso vai gerar uma crise setorial. Essa crise setorial pode levar à falência de grandes empresas do setor alimentício e, com isso, prejudicar a lucratividade dos bancos. Pode até quebrar um banco. Não é? Vejam, eu quero que vocês vejam exatamente o que eu estou querendo dizer. Nós temos de sair daí de uma certa ingenuidade, não é? Ou seja, há uma forte expansão de espaços jurisdicionais acima e além dos controles democráticos. Ou seja, quarto item, a expansão de corpos de leis que não são autogeradores e autorreguladores, que não resultam de atividades legislativas e deliberativas dos legisladores nacionais. O que eu quero mostrar é que cada vez mais nós vamos ter a autogeração de direito, a autorregulação por meio das cadeias sociais, por meio das cadeias empresariais, por meio dos movimentos sociais. Vejam, eu já disse a vocês, não é, que a Organização Mundial do Comércio, na rodada de Cancún, passou, no primeiro momento, a aceitar Oxfam e o Greenpeace como partes observadoras.
Deu tão certo a experiência que eles passaram, num determinado momento, a terem o status de órgãos interlocutores. Vejam, são dois movimentos sociais, né? Não são órgãos estatais. Né? Eles falam pela sociedade e são respeitados como tais. Né? Nós estamos vendo que a mesma coisa vem acontecendo com a questão do clima. Não é? É isso que eu estou querendo dizer. O que se tem aí, portanto, é o que eu chamo uma sociedade em rede. Ou seja, por um lado, uma sociedade fragmentada, que desconcentra o conhecimento tecnológico em diferentes comunidades epistêmicas. Vejam, as universidades americanas não são todas elas autossuficientes em todas as tecnologias. Quer dizer, nós vemos algumas universidades italianas, algumas universidades espanholas, algumas universidades francesas, principalmente algumas universidades japonesas e coreanas, algumas universidades inglesas, outras universidades da Escandinávia, ou mesmo da Alemanha e da Áustria, trabalhando também em tecnologia. Há uma espécie de, vamos dizer, de uma proliferação de estudos para se desenvolver a tecnologia. Não é? O que nós vamos ter, portanto, é exatamente isso que eu estou dizendo. Uma sociedade mundial fragmentada que desconcentra o conhecimento tecnológico em diferentes comunidades epistêmicas. Não é? Nós temos diferentes comunidades epistêmicas chancelando cada descoberta. Quando eu pertenço ao CNPq, quando eu pertencia ao CNPq, eu pertencia a uma comunidade epistêmica. Quando eu estou no conselho da Fundação Getúlio Vargas para discutir inovação e pesquisa e discutir, por exemplo, esse investimento, que é um investimento que vai ser de, possivelmente mais de $1 milhão, né? Sobre política de propriedade intelectual, que a GV vai ter de adotar, porque a GV financia pesquisas inovadoras e, portanto, ela tem interesse em se autossustentar com as patentes que ela vai registrar em função dos projetos que ela vai financiar. Não sei se ficou claro. Ela vai financiar projetos. Esses projetos podem ter retorno ou não ter retorno. Se tiverem retorno, dependendo do retorno, ela vai patentear, ela vai registrar em nome dela aquela pesquisa, não é? E ela vai viver de royalties, e com isso ela amplia a sua atuação. Não é? Vejam, tudo isso não é? Mostra claramente o quê? Que eu tenho um processo plural de inovação. Claro que ele é liderado pelos Estados Unidos, claro que em algumas áreas ele é liderado pelo Canadá, claro que em algumas áreas ele é liderado pela Alemanha, não é? Mas é isso que eu estou querendo dizer. Nós temos, num determinado momento, uma sociedade que vai fragmentar as suas atividades nesse aspecto. Fragmentar não quer dizer que eles vão colidir, eles podem fragmentar em matéria de produção científica, mas é uma produção sistêmica, quer dizer, um produz algo que vai, de alguma forma, se conectar com outra coisa que vai surgir, uma nos Estados Unidos, outra na Alemanha, uma na Coreia, etc, etc, etc. Portanto, o que nós vamos ter, por um lado, é uma sociedade que desconcentra o conhecimento tecnológico em diferentes comunidades epistêmicas. E, por outro lado, nós vamos ter uma economia que vai descentralizar a produção industrial por meio da formação de cadeias globais de valor. Traduzindo, mesmo a guerra da Ucrânia, mesmo a tensão da China com os Estados Unidos, eles não inviabilizaram, como se temia, vamos dizer, o retorno das cadeias globais de valor. As empresas americanas continuaram produzindo os bens intermediários nos países ditatoriais da Ásia, China e Vietnã, por exemplo. Não é? E isso continua. Claro que elas tomaram mais precauções, mas elas não recuaram nesse tipo de estratégia. Portanto, o que eu quero dizer é que nós vamos caminhar para uma economia cada vez mais descentralizada em matéria de produção, e isso exige uma arrumação de natureza jurídica, e quem faz? Os Estados nacionais não poderão fazer isso, não terão condições de fazer isso. Os Estados Unidos não vão poder fazer isso do ponto de vista geopolítico. Tá? Então, vocês vão ter essas instituições dominadas, como é o caso da OCDE, por esses grandes países. Não é? Ou seja, o que se tem é um processo cada vez mais fragmentado, no qual a política vem perdendo seu papel de liderança, no qual a malha normativa de direito que nós aprendemos com base na dogmática jurídica perde as suas características tradicionalmente associadas, não é, ao Estado de Direito, tais como a ideia de transparência, a ideia de previsibilidade, a ideia de uniformidade de aplicação. Hoje, se vocês olharem, vocês vão perceber um dado interessante. Não é? Hoje nós temos a lex mercatória, nós temos a lex esportiva, nós temos a lex de padronização técnica sem a intervenção de políticos oficiais, nós temos mecanismos de controle de qualidade feitas por entidades privadas. Vejam, até a ideia, não é, de segurança industrial é feita hoje por organismos privados contratados pelas grandes empresas com autorização, porque os estados não querem entrar no chamado padrão ISO, International Standardization Organization. Não é? Eles não querem entrar nisso. Essa organização é uma organização privada, não é? Que trabalha com autorização dos estados e financiada nas suas vendas como é que eu vou dizer? Pelas empresas. Vejam, não sei se vocês viram recentemente um dado interessante. Vocês sabem o que é um grau de classificação de risco?
O grau de classificação de risco, não é? É um grau de segurança econômica. As empresas são empresas privadas que fazem isso. Mas, no sistema financeiro, por exemplo, agora mudou um pouco, não sei como é que ficou, mas antigamente, quando, por exemplo, o Brasil sofria alguma alteração no seu grau de desenvolvimento, no seu grau de risco, não é? Todos os contratos eram obrigados a seguirem o patamar abaixo daquele número. Não é? Eu me lembro, por exemplo, que se o Brasil tinha lá vocês têm a economia do primeiro mundo e a economia do segundo mundo. Ou seja, vocês têm quem tem o grau de risco da segurança e que estão abaixo do grau de risco que dá insegurança. Quem fica abaixo do grau de risco que dá insegurança, não é? Esse vai ser mal classificado e, portanto, ele vai ter que pagar um juro maior. Ele é um risco de inadimplência maior. Portanto, ele vai custar mais caro. Quando vocês trocam, né, que foi o caso do Brasil, do governo Lula, em 2008, o Brasil vai para subir o seu grau de investimento e finalmente entra no primeiro mundo, ele vai ficar com BB-, uma coisa assim, ali já são as economias mais importantes do mundo, não é? Aquilo garantiu ao Lula uma imagem muito boa no exterior, aquilo garantiu ao Lula mais retorno de financiamento exterior, aquilo permitiu que ele terminasse o segundo mandato, elegendo a Dilma com enorme facilidade. Não é? Vejam o que eu quero dizer. Hoje não é? A Dilma e Temer, os governos foram incompetentes, aquilo caiu. Não é? E o Brasil voltou a ficar no segundo grau, não no investment grade, no grau de investimento de países que têm perigos, que oferecem uma certa insegurança. Não é? Vejam que o Lula se reuniu agora, acho que foi a Nova York, ele se reuniu com os principais executivos dessas agências de classificação de risco e pediu a elas que compreendam o governo dele, que compreendam o Brasil. O que o Lula não sabe é que esses trabalhos são feitos com muita matemática, são trabalhos feitos com muita econometria, não é? Não é uma questão de compreender, de aceitar e coisas desse tipo, não é? E é isso que o Lorival Santana, e é isso que ontem, não sei se foi o embaixador Rubens Barbosa, foi embaixador do Brasil na Inglaterra e nos Estados Unidos, também escreveu. Quer dizer, foi uma demonstração de desconhecimento dessas tendências que eu estou mostrando. Não é o desconhecimento do Lula, não é? Mas é o desconhecimento do governo dele, de como é que o processo mundial hoje é decidido. Não é? Então, o que se tem aqui, exatamente o que eu estou dizendo, é que nós temos lex mercatória, lex esportiva, lex de padronizações técnicas sem intervenção de políticas oficiais. Nós temos uma malha pública, uma malha privada, uma malha híbrida de redes. Não é? Qual é o paradoxo? O paradoxo é o Estado-nação serviu no decorrer do século XX ao propósito de mediar a disputa entre o trabalho e o capital em torno dos benefícios do crescimento econômico. Contudo, essa esfera se esvaziou na transição do século XX para o século XXI, quando os estratos sociais mais poderosos passaram a se organizar em redes globais, vendo-se como cosmopolitas e encarando os governos nacionais como arcaísmos. Vejam o que eu quero dizer. O Estado-nação, no século XX, trabalhou o tempo todo com a ideia de uma política social-democrata, com a ideia de um contrato social, com a ideia de reduzir a pobreza. Não é? E hoje, o que nós temos, qual é o paradoxo? O sucesso, num certo momento, que foi a sociedade industrial, foi atropelado pela ruptura da matriz energética, no caso do petróleo. E, a partir daí, nós caminhamos para um darwinismo, né, neoliberal, onde vencem exatamente os mais fortes, e o que nós tivemos foi o que eu chamei a semana passada do abismo social. Não é? O que nós estamos percebendo claramente aí é que esse modelo de social-democracia ele ficou arcaico, por quê? Porque ele dependia de um Estado forte, ele dependia de um Estado capaz de formular uma política social. Hoje, não é? E é isto que os economistas dizem, é isto que os cientistas políticos dizem, os economistas políticos dizem. Hoje, não é? Um país não pode adotar isoladamente uma política de natureza keynesiana. Ele não pode adotar um processo de planejamento como aqueles que nós tivemos lá atrás com o Geisel, como aqueles que o Lula gostava do Geisel e queria reproduzir. Não sei se você se lembra, eu até escrevi sobre isso no Estado e no Jornal da USP, quando foi anunciado o Plano Novo Brasil, logo no comecinho do governo do Lula, em fevereiro, março do ano passado, imediatamente os economistas, não é? Com exceção do pessoal da Unicamp, que é vinculado à teoria de planejamento, não? Todos os demais centros de economia disseram acabou a ideia de planejamento desde os anos 60, o planejamento já deu o que tinha para dar no mundo atual, que é um mundo que tende a se globalizar, nós não vamos poder ter a possibilidade de pensar em planejamento, porque o planejamento vai depender do financiamento, e nós não temos dinheiro para financiar, mas o financiamento de atores nacionais. Só que esses atores nacionais não têm tecnologia, vão demorar muito para conseguir uma tecnologia. Quando eles conseguirem essa tecnologia, a tecnologia dos concorrentes mundiais deles já está na frente. Ao mesmo tempo, eles também não têm mercado. E nós não vamos conseguir, com o mercado interno, dar autossustentação a esse tipo de planejamento que esse Estado isolado quer fazer em termos keynesianos.
Durante algum tempo, o Lula trabalhou na ideia, né? Ele está trabalhando ainda com a ideia de que ele quer que as companhias de navegação de petróleo comprem seus navios no Brasil, mandem fazer seus navios no Brasil, querem ampliar a Petrobras, coisas desse tipo. Não é? É isto que se discute hoje. Será que isto é possível ou não? Claramente, a tendência é claramente isto não é possível neste novo contexto, por causa disso que eu estou dizendo. Não é? O Estado-nação serviu no decorrer do século XX ao propósito de mediar a disputa entre o trabalho e o capital, em torno dos benefícios do crescimento. Essa esfera, no entanto, se esvaziou na transição do século XX para o século XXI. Por quê? Porque os estratos sociais mais poderosos passaram a se organizar em redes globais, vendo-se como cosmopolitas e encarando os governos nacionais como arcaísmos. Para a maioria da população, o único acesso à reivindicação política continua sendo o Estado Nacional. Só que esse Estado Nacional foi dramaticamente empobrecido. As suas políticas sociais foram privatizadas. Por isso, em tempos de desregulamentação e em tempos de globalização, não é? Desculpem, em tempos de desregulamentação e em tempos de globalização, a maioria da população é pobre e acaba sendo seduzida pelo populismo autocrático, que promete o renascimento da nação. Quer dizer, a falta de cultura da população mais pobre a leva a acreditar naqueles governantes autocráticos que nós temos na Hungria, que nós temos na Polônia, que nós tivemos no Brasil recentemente, e Estados Unidos, por causa do risco de ter esse homem voltando, Trump voltando. Né? Vejam, o que nós estamos começando a perceber é que esse processo tem um custo social altíssimo. Ao lado desse custo social, ele tem um custo político tão alto quanto, que é a regressão democrática. É a perda dos direitos sociais. É a perda dos direitos sociais. É a política de tolerância zero para aquele que receber uma tarjeta de crédito, um cartão de crédito, não é? E, eventualmente, gastar aquilo em cachaça, gastar em bet, não é? Ele simplesmente ele não vai ter mais nenhuma possibilidade, ele vai ser expulso do Bolsa Família. E, a partir daí, ele vai ver do quê? Né? Não há uma preocupação no sentido da educação. Ao mesmo tempo, também não há uma preocupação no sentido de impedir o jogo no Brasil. Essa ideia do jogo, esse avanço do jogo veio em função apenas e tão somente da necessidade que o governo tinha para, num determinado momento, ampliar sua carga tributária. Deu no que deu. Né? É isso que eu gostaria de dizer. É aí que surge, então, a pergunta: qual será o futuro da democracia e qual será o futuro de uma ordem constitucional produzida por uma Assembleia Constituinte? A Assembleia Constituinte é uma Assembleia territorial. E é uma Assembleia que depende muito da cidadania política territorial. E eu acabei de dizer que nós vivemos numa cidadania cada vez mais plural e cada vez mais numa cidadania funcional. Faz sentido falar-se de uma Assembleia Constituinte originária? Primeiro ponto de partida dessa pergunta que eu estou fazendo está na crescente tensão entre espaços nacionais homogêneos versus espaços territoriais, transterritoriais heterogêneos. Quer dizer, nós temos espaços nacionais homogêneos, não é? A sociedade é integrada culturalmente, mas nós temos também espaços transterritoriais heterogêneos. Nós estamos vendo o que acontece no leste europeu, nós estamos vendo o que acontece na África, não é? O esfacelamento por falta de uma identidade racial, por falta de uma identidade cultural. Não é? Segundo ponto de partida da pergunta que eu fiz está no fato de que, a partir de 1990, todas essas reformas passaram a ter como contraponto a aceleração do processo de globalização dos mercados e de mundialização da economia. A crescente globalização dos mercados e a mundialização da economia abriu caminho para a emergência de um direito descentralizado, para um direito transnacionalizado, para um direito com hierarquias flexíveis, não é? Com direito flexível. Em outras palavras, abriu caminho para o surgimento de um pluralismo jurídico transnacional. E aí o que nós estamos percebendo claramente é que todas essas mudanças deram maior mobilidade aos meios de produção, deram maior mobilidade às operações financeiras, deram maior mobilidade à atuação das empresas mundiais. O resultado é uma explosão de demandas pós-nacionais e de uma crise da ideia de direito, principalmente da ideia de direito público, e dentro do direito público, principalmente dentro da ideia de direito constitucional. Traduzindo, né? Essas mudanças deram maior mobilidade aos meios de produção, maior mobilidade às operações financeiras, maior mobilidade às empresas mundiais. O resultado disso foi a explosão de demandas pós-nacionais. Quais são essas demandas pós-nacionais? Quais são os fatores que levaram à crise do constitucionalismo? Eu diria a vocês, primeiro, as demandas pós-nacionais foram o avanço da desregulação legislativa. O avanço da desregulação legislativa. As competências legislativas dos parlamentos diminuíram. Por isso é que a gente percebe que o nível médio de qualidade dos deputados brasileiros é medíocre. Né? Do Senado é medíocre.
Não é? Eu sou de uma geração em que eu tive muito aluno que queria fazer carreira política e foi para a política, foi para o Senado e foi para a Câmara. Não é? Mas depois eu fui percebendo, e alguns deles saíram e me disseram exatamente isso. Aquilo caiu, entre outros motivos, porque aquilo virou coisa de centrão e virou coisa que eles não têm grandes coisas para votarem. Não é? Eles votam as paróquias, eles votam as coisas de interesses paroquiais, locais, mas o governo é um governo que tem passar parte do seu orçamento para os governadores têm que passar parte do seu orçamento para os prefeitos, não há mais a ideia de um projeto de nação, não há a ideia de uma planificação de um projeto de médio e longo prazo de desenvolvimento econômico, e com isso o que nós estamos percebendo é cada vez mais o quê? O esvaziamento da política, a perda da importância da política. Não que ela vá desaparecer, não é isso, mas ela vai perder força, ela vai perder qualidade, ela vai perder talento. Não é? Eu já disse a vocês na aula da semana passada. Há 2 semanas passadas, eu examinei uma tese de doutorado que eu orientei de uma grande aluna que fez o PET-CAPS, e ela foi secretária da Comissão de Economia do Senado. Ela trabalhou durante 10 anos, ou mais, talvez 15 anos, entre o Senado e a Câmara. Ela foi chefe de gabinete da liderança do PT, ela foi chefe de gabinete de um senador, que era um senador do Rio, mais conservador, e ela foi também secretária executiva, vice-secretária executiva do Ministério da Justiça. E ela me dizia o seguinte: olha, uma das razões que me levaram a sair do Legislativo e aceitar caminhar, ser uma burocrata do Ministério da Justiça, foi que a política perdeu, não é, aquela ideia de pensar o Brasil. Não é? Nós vimos ali o que um leva vantagem, o que o outro leva vantagem, as grandes discussões, qual é o futuro do país, qual é o horizonte de sentido para um país tão dividido como o Brasil, isso tudo foi relegado para o segundo plano. Não é? É isso que eu estou querendo dizer. Não é? A primeira tendência pós-nacional é a desregulação legislativa. A segunda demanda pós-nacional é a ênfase à exclusiva regulação dos negócios pelas regras praticadas no mundo dos negócios. Ou seja, é a pretensão que as cadeias produtivas têm de se autorregularem, de não deixar o Estado se autorregular. Não é? Essa é a ideia. E, claro, essas empresas têm poder de investimento. Essas empresas têm poder de investimento. Quando eu mencionei aqui que não há mais possibilidade, nesse contexto que eu apresento para vocês do mundo, de um Estado adotar isoladamente uma política keynesiana, é porque as grandes empresas e os grandes bancos vão sabotá-lo. Não vão financiar esse processo de crescimento de uma política keynesiana. Portanto, esse governante vai cair, não vai ser, ou então ele não vai ser reeleito. Por quê? Porque não vai ter crescimento econômico. Né? É isso que eu estou querendo dizer. Há uma ênfase na exclusiva regulação dos negócios pelas regras praticadas no mundo dos negócios. Não é tautologia. O mundo dos negócios quer ele próprio definir as regras que, de certo modo, definem o comportamento, o perfil estrutural do funcionamento do mundo dos negócios. Terceira, a ênfase a uma liberdade negocial ilimitada. Eles não querem ser negociados por um código do consumidor, eles não querem ser limitados por um código do consumidor. Eles querem uma livre negociação. Vejam as demandas dos bancos, vejam as demandas das empresas industriais, vejam as demandas das empresas de tecnologia. Né? Vejam a questão dos BETs. Né? Há no jornal de ontem e de hoje também. Há vários parlamentares e há vários lobistas dos BETs comprando já bancadas para abrir o jogo e voltarmos a ter o jogo presencial, não o jogo por meio da eletrônica. Né? Vocês vão começar a perceber a ênfase a uma liberdade negocial ilimitada. E, em quarto lugar, vocês vão começar a perceber a desvalorização da transparência das operações relativas ao Estado, ao público em geral, aos destinatários dos negócios e à massa de acionistas. Ou seja, as demandas pós-nacionais são diminuir a regulamentação parlamentar, enfatizar o papel exclusivo dos negociantes, das empresas, nas regras que disciplinam as suas próprias atividades empresariais, uma ênfase a uma liberdade negocial ilimitada, quer dizer, um contrato de múltiplas possibilidades, e, ao mesmo tempo, o uso intensivo de meios jurídicos para tornar opacos e seguros os negócios. Quer dizer, ou seja, quanto mais publicidade, pior para os negócios. Quanto menos intervenção do Estado, melhor para os negócios. Quanto menos Estado, melhor para os negócios. Qual é a crise do constitucionalismo? Qual é a crise do direito? Para a gente caminhar na linha da aula de hoje. Né? Primeiro, está se pondo em xeque a ideia de soberania territorial, relativizando-a. Segundo, está se impossibilitando as políticas keynesianas em um só país. Terceiro, está limitando o Estado em suas políticas fiscais, o que corrói os pilares do Estado do bem-estar. Quer dizer, ou seja, vejam o que vocês estão vendo no atual governo. Né? Tem uma promessa de políticas sociais, tem 2 governos lá atrás, 8 anos de Lula, com conquistas sociais, mas agora ele não pode aumentar brutalmente a carga tributária como ele queria. Né? Ele está trombando com o Banco Central. Né? Vejam, ele o tempo todo tentou negociar alguma coisa com as agências de classificação de risco. Né? Vejam, ele está tentando
mas ele está absolutamente isolado. E quanto mais ele tenta, mais ele é obrigado a buscar o quê? Audiência no exterior. Quer dizer, espaço para tomar decisão. Espaço decisório no exterior. Ele não viaja só porque ele gosta. Não? Ele viaja porque tem consciência do que está acontecendo. Não? Portanto, o que nós estamos percebendo é, primeiro, a crise põe em xeque a ideia de soberania territorial, relativizando-a, impossibilita as políticas keynesianas em um só país, limita o Estado em suas políticas fiscais, o que diminui os recursos para o Estado do bem-estar social, corrói a ideia de fronteira, tornando-as cada vez mais porosas, e abre caminho para o esvaziamento do poder de coerção dos Estados. Ao diminuir o poder de coerção dos Estados, as mudanças estruturais da ordem econômica mundial afetam dramaticamente o direito herdado do século XIX e do século XX. Quer dizer, aquelas concepções de direito do trabalho, aquelas concepções de direito social, aquelas concepções de direito político, aquelas concepções de política pública, aquelas concepções de direito econômico voltado ao planejamento, tudo isso entra, vamos dizer, como sorvete ao sol. Tudo isso tende a se desmanchar. Né? Tudo isso tende a se desmanchar. E razão. Né? Por que isso está acontecendo? Está acontecendo, em primeiro lugar, por causa de uma crescente diversidade de novos atores jurídicos para além do Estado. Nós temos hoje um número de atores jurídicos que trabalham além das fronteiras. Passa-se do domínio territorial para um domínio funcional. Passa-se do legislativo representativo para aquilo que eu chamei de comunidade epistêmica. Segundo, com base numa lógica poliárquica, múltiplos polos, vão surgindo fontes supranacionais e fontes multilaterais de direito, o que deflagra um processo de desnacionalização de direito, por um lado, e de surgimento de atores instituintes no plano normativo, OCDE, FMI, Banco Mundial, OMC, BIS, Banco de Compensações Internacionais em inglês, e Organização Mundial da Saúde. São entidades que não são fiscalizadas democraticamente. Elas dependem das suas próprias tecnocracias que se auto-reproduzem. Né? E a partir, evidentemente, de valores padrão Universidade de Chicago. Vão surgindo também, não é? Há uma transformação das formas de governo. O governo interfere. Como nós temos uma perda dessa interferência, né? Os governos não estão mais trabalhando com dirigismo. Os governos não estão trabalhando impondo vontades. Agora eles trabalham articulando, ou eles trabalham executando, ou conciliando. Nós vamos substituir a ideia de governo pela ideia de governança. A ideia da hierarquia decisória pela ideia de uma governança que é uma governança mais reticular. A governança não pressupõe um último poder. Ela pressupõe todos os poderes, privados, públicos, híbridos, negociando, não é, nas suas diferentes raias, nos seus diferentes subsistemas em que atuam. Não é? Então, nós vamos começar a perceber o surgimento de regimes normativos transnacionais e supranacionais de governança, que se expressam por uma babel de vocabulários técnicos. Não é? Nós temos cada vez mais nos escritórios de advocacia, uma coisa que eu vejo na pós-graduação, nós temos cada vez mais uma babel, não é, vamos dizer, de conceitos técnicos. Eu vejo os meus alunos fazendo perguntas e eu sou obrigado. Meu caro, traduza o que você quer dizer. Né? Vocês me traduzem o que vocês querem dizer, eu não estou entendendo. Eu falo, desculpe, eu estou falando a linguagem técnica do segmento em que eu atuo como advogado, advogo para uma empresa XYZ na área tecnológica. Não é? Vejam, é isso que eu quero dizer a vocês. Não é? Com base numa lógica poliárquica, vão surgindo fontes supranacionais e multilaterais do direito. E isso deflagra um processo de desnacionalização do direito, por um lado, e de surgimento de atores instituintes no plano normativo, como a OCDE, o FMI, Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio, Banco de Compensações Internacionais, Organização Mundial da Saúde e por aí vai. Terceiro lugar, há uma transformação das formas de governança, porque vão surgindo regimes normativos transnacionais e supranacionais de governança, eles se expressam, como eu acabei de dizer, por meio de vocabulários técnicos que são uma babel. Não é? Ao mesmo tempo, vão surgindo formas descentralizadas e heterárquicas de comunicação funcionalmente diferenciada, o que limita as formas constitucionais democráticas centradas no Estado Nacional, gerando com isso uma espécie de uma névoa de incerteza democrática, dada a multiplicação de organismos regulatórios supranacionais e multilaterais e de transferência das decisões das questões mais técnicas dos legislativos para comitês de especialistas. É isso que dizem essas pessoas, principalmente neste último livro, não é? O impacto da crise financeira e da sua perspectiva constitucional. O lado sujo do processo de complexidade, o lado do que eles chamam aqui da side of functional differentiation. É? O que eu quero dizer para vocês, aí, fundamentalmente, é que nós estamos percebendo claramente que vai se expandindo um direito paralelo ao dos Estados nacionais,
dotados de conglomerados empresariais transnacionais por força da dispersão de suas atividades econômicas por diversos territórios ou países. É o que a gente está chamando hoje de uma nova lex mercatória. Em sexto lugar, há uma formação dos blocos econômicos e de comerciais regionais, NAFTA, ASEAN, Mercosul, e experiências confederativas ou federativas, como a União Europeia, que abrem caminho para o surgimento de um novo tipo de direito comunitário. E esse direito comunitário prevalece com relação às leis internas de cada país, subvertendo a lógica monolítica da soberania ilimitada dos Estados. Qual é a consequência disso? Com isso, começa-se a discutir o sepultamento de que o Estado é o titular do monopólio da produção jurídica. Por consequência, a ideia de Constituição tende a perder a sua centralidade no processo de regulação da vida social. Descobre-se que nas teorias de direito e nas doutrinas constitucionais contemporâneas não havia outro mecanismo jurídico ou outro instrumento normativo para desempenhar o papel atribuído pela modernidade institucional dos séculos XX à Constituição. Quer dizer, a última grande ideia de Constituição que nós tivemos foi a Constituição de 88 como a Constituição Social. As Constituições europeias, aquelas Constituições que foram reformadas, não sei se vocês acompanharam isso, na última vez em que eu fui ao Instituto Fernando Henrique, nós tivemos uma conversa fechada, e ele chamou a atenção me dizendo o seguinte: eu fui ministro, depois eu fui presidente da República, lá, principalmente nesse momento das reformas constitucionais. Essas reformas eram reformas que desmontaram as questões, vamos dizer, de natureza social-democrata. Toda aquela contribuição jurídica da social-democracia, toda aquela contribuição jurídica que vinha do Vaticano II, toda aquela, portanto, democracia cristã, toda aquela, vamos dizer, visão de uma sociedade mais justa a partir do princípio da equidade, tudo isso foi incorporado, depois da Segunda Guerra Mundial, nas constituições europeias. E o que elas fizeram entre 1989 e 1999, depois do advento do neoliberalismo, foi desmontar as suas constituições, começando o desmonte pelo direito de natureza social-democrata. A última grande Constituição, as três últimas grandes Constituições social-democratas são a Constituição de Portugal, a Constituição espanhola e a Constituição brasileira. Eu mesmo já contei uma coisa a vocês. A Constituição portuguesa foi feita por dois grandes constitucionalistas, um muito reacionário, um pertencente ao Partido Comunista. O pertencente ao Partido Comunista era o Vital Moreira, que é meu amigo pessoal. E o Vital foi muito influente, e a Constituição portuguesa, no primeiro momento, foi uma Constituição muito voltada ao direito social. Ela não deu certo, os custos para a economia portuguesa foram tão grandes que, num determinado momento, o próprio Vital Moreira vai se candidatar e vai ser o homem indicado para deputado e fazer a revisão da Constituição portuguesa que ele havia feito. E uma das coisas que ele fez foi rever exatamente algumas regras de direito do trabalho, algumas regras de direito social, e ele, num determinado momento, deixa o Partido Comunista, vai para a social-democracia, e depois se candidata e ganha, e vai ser deputado no partido, na União Europeia, no Parlamento da União Europeia. Hoje ele é assessor técnico da União Europeia, no Parlamento da União Europeia, para acompanhar as reformas jurídicas que estão sendo feitas. Ele é um grande constitucionalista, trabalhou com o Canutilho, que pertenceu ao Partido Comunista, ele também, o Vital, pertenceu ao Partido Comunista, e a sua mulher também foi deputada pelo Partido da Social-Democracia. É o Partido da Social-Democracia, não é o Partido Social-Democrata, que é de direita, é o partido mais democrático. E hoje também ela trabalha na União Europeia. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso, que nesse momento que nós estamos percebendo, é o surgimento do que eu chamo de formas descentralizadas e heterárquicas de comunicação funcionalmente diferenciadas. Isso limita as formas constitucionais democráticas centradas no Estado Nacional. Isso gera uma névoa de incerteza democrática, dada a multiplicação de organismos regulatórios supranacionais e multilaterais e dada a transferência da decisão de questões mais técnicas dos legislativos para os comitês de especialistas. Também vai se expandindo um direito paralelo ao dos Estados, adotado por conglomerados empresariais transnacionais, por força da dispersão de suas atividades econômicas por diferentes países e diversos territórios. A formação de blocos econômicos regionais como NAFTA, ASEAN, Mercosul, e as experiências confederativas como a União Europeia abrem caminho para o direito comunitário. Ele prevalece com relação às leis internas de cada país, subvertendo a lógica monopolítica da soberania ilimitada dos Estados. Com isso, nós vamos percebendo que começa-se a discutir o sepultamento do Estado como titular do monopólio da produção jurídica. Ele não vai desaparecer, mas ele vai perdendo cada vez mais, de uma forma muito importante, a centralidade do processo de regulação social.
Descobre-se que na teoria do direito e nas doutrinas constitucionais contemporâneas não havia outro mecanismo ou outro instrumento normativo para desempenhar o papel atribuído pela modernidade institucional do século XIX e do século XX. Em suma, a governança global envolve, além dos Estados, ONGs, movimentos sociais, também as corporações tradicionais, transnacionais, também o sistema financeiro e os atores de mercado. Todos eles interagem entre si numa esfera cada vez mais permeada por meios de comunicação em escala mundial. A sociologia do direito e a sociologia da Constituição identificam essa crescente impraticabilidade da regulação estatal e centralizadora de sociedades cada vez mais complexas. A ideia de complexidade é cada vez mais incompatível com o código binário de funcionamento do direito positivo moderno. Qual é o código binário? Legal, legal. Justo, injusto. Constitucional, inconstitucional. Esse código binário de funcionamento do direito positivo não funciona, né, nas novas formatações jurídicas de uma economia globalizada. Segundo, a tradicional ideia da pirâmide constitucional de Kelsen, que vê a Constituição como centro geométrico de poder, está sendo sepultada. Em terceiro lugar, a herança do constitucionalismo europeu, que valoriza as ideias de unidade, hierarquia e mitificação do poder constituinte originário do rigor lógico formal, essa herança do constitucionalismo europeu do pós-guerra também está se diluindo. Né? Nesse momento, o que é que nós temos? No momento, o que nós temos é o avanço dos sistemas complexos, a globalização foi resiliente na crise financeira de 2008, a globalização e a Covid, a pandemia, foi resiliente em 2020 a 2023, e com isso, o que é que nós estamos percebendo? Há um contínuo processo de diferenciação funcional de sistemas complexos que resulta na crescente desformalização das estruturas jurídicas forjadas pelo Estado moderno, que resulta na pluralização das novas formas de direcionamento social. O campo jurídico é envolvido não só por conflitos políticos-jurídicos, mas também por conflitos entre as racionalidades de cada subsistema. A tese que esses juristas estão, de alguma forma, defendendo é que nós temos, no mar da globalidade, a formação apenas de ilhas de constitucionalidade, de fragmentos de constitucionalidade. Essa é a tese do Ebner no livro Constitutional Fragments. Não é? A tese é, nós vamos ter de articular esse pluralismo no mundo. Não é? Esse pluralismo é cada vez mais heterárquico. Como é que nós evitamos que uma coisa vá com a outra? Através da reflexão, através da educação sistêmica, não é? Através de uma certa capacidade que os movimentos terão, não falo só de movimentos sociais, mas eles também, não apenas eles, uma capacidade que as entidades empresariais, uma capacidade que as organizações multilaterais também, de formular um direito persuasivo, um direito procedimental, um direito reflexivo, não é? Voltado a determinados fins. Não é um direito que vale para a sociedade, mas é um direito que vale para os sistemas. Não sei se está claro. Ou seja, é um direito que vale para o sistema econômico e, dentro do sistema econômico, ele tenta evitar que o sistema industrial, que o subsistema industrial, o subsistema comercial, o subsistema financeiro, o subsistema tecnológico, o subsistema do agronegócio colidam entre si. Quer dizer, é um direito dos direitos, é um direito de acomodação. Não é? É isso que nós estamos vendo. Hoje, os estudos do direito, de sociologia do direito, enfatizam a importância da contínua diferenciação funcional de sistemas complexos. Não é? E isso vai resultar na desformalização das estruturas jurídicas forjadas pelo Estado moderno e em novas formas de direcionamento social. Com isso, o campo jurídico é envolvido não só por conflitos políticos jurídicos, mas também pelos conflitos entre as racionalidades de cada subsistema. As ilhas de racionalidade, não é, no mar de globalidade, dependem mais das organizações que compõem cada subsistema funcionalmente diferenciado do que propriamente dos Estados nacionais. O que se tem, então, são fragmentos constitucionais e não uma unidade constitucional lógico-formal. Decorre daí o campo temático da sociologia do direito no século XXI. São ideias de interlegalidade, são ideias de pluralismo constitucional cosmopolita, é um cenário cada vez mais de relações heterárquicas de ordem jurídicas potencialmente colidentes e é gerido por um sistema de uma governança de múltiplo nível, né? Multilevel governance. Não uma governança de múltiplos níveis. É uma governança que tem vários níveis. Né? Eu vou ter um nível local, eu vou ter um nível regional, eu vou ter um nível estadual, eu vou ter um nível nacional, eu vou ter um nível regional, eu vou ter um nível nacional, eu vou ter um nível continental, eu vou ter um nível XYZ, eu vou ter vários níveis. É quase como se eu dissesse, cada um desses níveis eu tenho ali vários atores que legislam a partir de acordos para cada setor, para cada subsistema, e eles têm um processo de aprendizagem. Né? O direito reflexivo é isso mesmo. Reflexão é um processo de
refletir sobre o que dá certo e o que dá errado, sobre causa e efeito. Essa reflexão é um estudo, através de um processo de aprendizagem, não é? De como nós podemos conduzir, vamos dizer, sistemicamente, essa malha de natureza reticular. Não é? Decorrem daí, portanto, as ideias de interlegalidade e de pluralismo constitucional cosmopolita. Esse é um cenário de relações heterárquicas de ordens jurídicas potencialmente colidentes, gerido por um sistema de governança de múltiplo nível. Não é? Com isso, o que eu quero dizer a vocês é que, para terminar, todas essas mudanças ainda estão em curso. Essas mudanças são decorrentes de uma multiplicidade de fatores heterogêneos, cujos resultados ainda não estão completamente definidos, cujos resultados ainda não apareceram totalmente e não foram avaliados totalmente. Os cânones constitucionais já não respondem plenamente às exigências da sociedade contemporânea, mas ainda não surgiram princípios robustos para substituí-los. Claramente, quando eu preparei essa aula, minha cabeça, nesse momento, estava tentando fazer a síntese para fechar o curso. Eu comecei falando em Thomas Kuhn e termino falando em Thomas Kuhn. O que eu disse com Thomas Kuhn? Nós temos um paradigma. Esse paradigma científico é uma matriz disciplinar. Essa matriz disciplinar nos dá conceitos, nos dá certas premissas de raciocínio, nos dá certos problemas e nos dá certas soluções padronizadas. Enquanto esse paradigma funciona bem, ele é adequado à sociedade, nada acontece. Mas, com o tempo, a sociedade vai se tornando mais complexa e ela vai levantando novos problemas para aquele paradigma. Aquele paradigma predominante vai interpretar e vai perceber, espera um pouquinho, eu não tenho uma resposta prévia para dar esse problema. Então, ele vai ter de fugir do repertório de soluções que ele tem, porque surgiu um problema novo. Aí ele responde a esse problema novo com uma decisão nova. Só que a tendência dele é, cada problema novo, ele cria uma decisão nova, ele vai criando soluções anômalas. E, com isso, o paradigma vai, de certo modo, contradizendo internamente. Ele vai chegando a uma fase madura, que é uma fase que é tão madura que ele amarela. Aí eu vou ter novos paradigmas que vão surgindo. Alguns desses novos paradigmas vão nem resistir e vão cair. Outros paradigmas vão dar certo, vão surgir e vão ocupar o lugar do outro paradigma. E, ao ocupar o lugar do outro paradigma, vai acontecer com eles o que aconteceu com os paradigmas anteriores. Não é? É isso que eu estou querendo dizer. Todas essas mudanças que eu estou apontando para vocês ainda estão em curso, decorrentes de uma multiplicidade de fatores heterogêneos, cujos resultados ainda não estão completamente definidos. Os cânones institucionais. Não é? A matriz disciplinar tem os seus cânones. Não é? Os cânones constitucionais já não respondem plenamente às exigências da sociedade contemporânea. O problema é que ainda não surgiram princípios robustos para substituí-los, fazendo com que a gente perca os paradigmas positivistas. Estão em crise, ninguém discute isso. Estão sendo enterrados, ninguém discute isso. Mas o que virá? Isso que eu estou mostrando para vocês é um indício do que poderá vir. Mas será que nós temos a segurança necessária de que será isso ou não? Né? É o que vão dizer todos esses autores, os que estão lá em cima, esperando a sua vez de tirá-los de lá. O que eu quero dizer é que, numa economia globalizada, não é? E uma sociedade mundial com fronteiras porosas, o que nós temos aí é uma economia sem cume, é uma sociedade sem vértice, é uma economia, uma sociedade sem topo. São economia e sociedade que somente podem ser constitucionalizados sob a forma de fragmentos, ou seja, em âmbitos setoriais. Fragmentos são âmbitos setoriais. Uma economia globalizada e uma sociedade mundial com fronteiras porosas formam uma economia e uma sociedade sem cume, sem topo. Elas somente podem ser constitucionalizadas sob a forma de fragmentos, em âmbitos setoriais. Como vão dizer esses autores aqui? Moeda fica com o Banco de Compensações Internacionais, desenvolvimento fica com a OCDE, financiamento e moeda, o financiamento dos países subdesenvolvidos fica com o Banco Mundial, inflação fica com o Banco Mundial e coisas do gênero. Né? Desenvolvimento fica com o BIT e coisas do gênero. Na realidade, o que nós temos são âmbitos setoriais de decisão. É claro que as tecnocracias são formadas em Chicago, são formadas em Cambridge, são formadas na Sorbonne ou na Sciences Po. É claro que isso dá uma certa capacidade que os membros dessas nomenclaturas tenham de falar a mesma linguagem. Não é? A diferenciação dos regimes jurídicos não definidos territorialmente, mas setorialmente, vai se sobrepor à multiplicidade de sistemas jurídicos nacionais. Não se prevê uma integração das constituições parciais e setoriais por meio de uma constituição política de conjunto, mas se pode prever que, no caso de uma colisão entre as constituições parciais e setoriais, vão surgir conexões em rede de todas elas. A conclusão aqui é que, apesar da evolução do papel normativo dos organismos supranacionais e multilaterais, não há paradigma, o pré-paradigma, que é esse pré-paradigma estudado a pretexto de entender o que foi a globalização da economia, é que ele ainda está gerando um vácuo perigoso que aprofunda a miséria e injustiça social no mundo inteiro.
especialmente nos países da periferia, especialmente nos países da semiperiferia da economia mundial. Além do mais, a transferência de competências a organismos supranacionais e multilaterais gera o chamado déficit democrático, em razão dos regimes regulatórios globais e da privatização dos serviços públicos, o que dificulta a atuação dos órgãos legislativos nacionais. Por fim, os Estados não conseguem cumprir o que as sociedades esperam de um governo democrático. E os Estados também não conseguem atuar democraticamente porque não podem incluir no processo eleitoral todos aqueles que são afetados por suas decisões. Inversamente, os cidadãos não conseguem influir no comportamento dos atores que tomam decisões em seus nomes. Isso gera um problema sério. Esse problema exponencia ou aumenta a permanente tensão ou as exigências de objetividade nas decisões e de legitimação democrática. Para terminar, as democracias têm de decidir levando em conta cada vez mais o saber científico, por um lado, e buscando a legitimação política pelo outro lado. O problema, como eu tenho dito em algumas aulas, quanto mais nós sabemos, mais nós vamos ficando incertos. Quanto mais nós sabemos, mais nós vamos percebendo que nós não conseguimos mensurar as incertezas, não conseguimos tornar as incertezas em riscos controláveis. Né? Portanto, nós vamos ficando angustiados. Né? O que eu quero dizer é que, nesse momento, nós temos de começar a perceber as relações entre ciência e política. Essas relações entre ciência e política são objeto desse meu novo livro, né? E elas dizem exatamente o seguinte: as decisões políticas podem ser traduzidas na linguagem da ciência, mas as respostas dos especialistas são aplicáveis somente à política se forem vertidas no formato das decisões democráticas. O problema é que as autoridades públicas carecem de conhecimento e as autoridades privadas carecem de legitimidade. Não é? Quem pode e tem legitimidade não sabe, são os políticos. Quem sabe não tem legitimidade. Se o Estado liberal visava dirimir o conflito e o Estado social visava oferecer bem-estar social, o novo Estado, desse paradigma emergente, visa evitar riscos sistêmicos, visa assegurar a fluidez da competitividade, a fluidez desse processo de subdivisão dos sistemas em subsistemas. Sai governo, entra padrão de governança como processo de coordenação reflexiva. O direito é muito mais reflexividade. Reflexividade significa aprender em condições de certeza. Isso implica riqueza de ideias, experiências, perspectivas e inovações, por um lado, e conversão da lógica política num processo de ponderação, de geração de saber coletivo, e não só de equilíbrio de interesses. Né? Ou seja, por outro lado. Ou seja, o que nós vamos perceber é que nós precisamos trabalhar na linha de uma reflexividade. Reflexividade foi o grande livro Direito Responsivo, feito, editado pela primeira vez em 1979, depois em 1984, pelos professores Philippe Nonet e Philip Selznick, na Universidade de Berkeley, e depois, mais à frente, o próprio Gunther Teuber, nesses outros autores que eu mencionei, mas o direito reflexivo era exatamente isso. Não é um direito direcionado à sociedade. Ele é um direito direcionado a essa pluralidade de direitos. Não sei se está claro. Uma coisa é eu falar no direito, a primeira visão que nós temos é o direito impõe à sociedade uma ordem. Né? O direito impõe a vocês, cidadãos, uma ordem. O direito impõe aos escritórios nos quais vocês trabalham ou montaram uma ordem. Né? Agora, o que eu quero dizer é que não é isso. Esse direito reflexivo é um direito pensado a partir da compreensão da existência dessa multiplicidade de novos sistemas jurídicos. E como a gente pode persuadir, né, as diferentes partes, isto é, como nós podemos persuadir os diferentes subsistemas de que eles precisam ter mecanismos de aprendizagem para que não tenham colisões. Né? E o que vai acontecer se, eventualmente, nós tivermos uma eventual colisão. Esta foi, né, a última aula que eu dei a vocês, quando eu falei sobre sociologia da Constituição. Qual foi a malandragem, qual foi a artimanha feita pelos superiores tribunais dos países e o Superior Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia. Eles começaram a trocar ideias por baixo do pano para um não tomar decisão contrariando as premissas do outro. Né? E, com isso, eles conseguiram se acomodar. Com isso, eu termino o curso. Hoje eu consegui terminar no horário, exatamente no horário. Espero que vocês tenham gostado desse curso. Esse curso é um curso em que as 3 primeiras aulas foram aulas sobre algo que eu havia dado a vocês, não havia dado a vocês. Não, pouco que eu havia falado, tinha falado muito pouco a vocês. Tanto que a aula sobre paradigma eu calculei mal, eu precisei dar a aula de paradigma em 2 aulas, e assim mesmo comendo meia hora, não é? A mais, em vez de falar 2 horas, estava falando 2 horas e 20, 2 horas e 25 minutos. A aula da semana passada, acho que foi uma aula também nova, e esta aula talvez tenha sido a aula que, de certo modo, é o meu fio condutor. Quer dizer, eu não posso deixar de lado o fato de que, quando eu venho para o futuro, do presente para o futuro, eu tenho uma certa visão, né, determinada pela minha metodologia, pela minha formação, pela minha vertente, né, teórica, etc, etc, etc.
volto a dizer, quer dizer, só sobre esses temas, não é? E já tenho vários livros. Durante algum tempo, eu trabalhei muito com a trilogia, o Direito na Economia Globalizada, Direito e Conjuntura, e depois veio o Direito e o Direito depois da Crise, né? E tudo isso vai acabar gerando um prêmio Jabuti. Mas é fruto de um processo de análise, né? Esse processo de análise pode ter, quando vocês encaram esses autores, alguns são mais sistêmicos do que os outros, alguns são mais funcionalistas do que os outros, alguns têm um viés um pouco mais à esquerda, outros têm um viés não mais à esquerda. Agora, esse é um debate altamente técnico, altamente sólido, é um debate bastante importante. Eu acho que vale a pena, se vocês tiverem interesse, vocês têm de usar e buscar esses autores que eu mencionei. Muitos desses autores estão citados nos meus próprios livros, muito do que discuto nos meus livros foram discutidos com alguns desses homens no tempo em que eu e outros professores da USP fazíamos alguns estágios antes da pandemia, né, basicamente. É isso, espero que tenham gostado. Semana que vem a gente começa uma nova edição. Essa edição vai começar sobre a discussão do que é o saber como poder, né? O que é o conhecimento como saber e o que é o uso do saber como poder. Eric, passo para você. Espero que tenham gostado. Excelente, professor. Muitos elogios aqui no chat, depois eu te encaminho, para o senhor ver com calma. E a Cláudia ela levantou a mão, acho que tem alguma dúvida, né, Cláudia? Sim, rapidinho. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Uhum. Sim. Bom dia. Professor, obrigada pela aula, sempre muito valiosa. E a questão, professor, que eu gostaria de saber com o senhor é sobre a contradição. A contradição que, a partir das suas aulas, assim, ferve na cabeça, porque nós temos, em resumo, de um lado, uma nova regulamentação a partir de um ponto de vista neoliberal darwinista, como o senhor próprio colocou, ao mesmo tempo, controle feito pelo lobby pesado, né, do setor rentista. Ao mesmo tempo, a gente vê o tema meio ambiente, a questão das raças, da não discriminação, de gênero e até da pobreza, sendo debatido por grandes empresas, grandes bilionários. Então, fala, mas o que está acontecendo, né? Fala uma coisa e faz outra. A minha pergunta para o professor é se isso é uma necessidade do sistema, de manter uma aparência e para manter o controle, principalmente a aparência de que o Ocidente é democrático, ou, de fato, o professor acha que o sistema tem uma preocupação de não ser o seu próprio coveiro? Eu acho que essa é a segunda alternativa. Quer dizer, há uma consciência do sistema de que, se ele for excessivamente, vamos dizer, ambicioso, ele vai agir de uma maneira autofágica. Quer dizer, ele vai, de certo modo, destruir o próprio mercado. Eu ouvi isso, com a minha experiência, não uma, mas várias e várias vezes, né? Quando eu trabalhava no conselho, eu era membro do Conselho de Presidência Administrativa do Itaú, trabalhava diretamente com o Olavo Setúbal. E houve um momento em que nós trocávamos livros, ele lia muito. E, às vezes, ele pedia para alguns desses livros que eu trazia, ele achava um pouco chatos os livros, porque eu era acadêmico, era um engenheiro. Mas, num determinado momento, ele leu em alguém, dizendo, eu li um autor, esse autor deve ser o Toibler. Ele diz o seguinte, se nós tivermos, por exemplo, aqui no caso do setor bancário, que eu conheço bem, se eu, num determinado momento, não parar de comprar um banco, a minha escala vai ter de ser mundial, mas para chegar a uma escala de um banco mundial, eu vou ter de respeitar as escalas latino-americanas. Mas aqui no Brasil eu não posso perder o meu mercado, eu tenho de me fortalecer. E o grande receio dele, quer dizer, não é bem a grande dúvida, não é? Ele dizia, nós vamos ter de comprar pelo menos mais um banco. Não resta outra alternativa, esse banco só tende a ser o Unibanco, pelas características do mercado, etc. Agora, a grande dúvida nossa é no sentido de saber se, ao comprar o Unibanco, nós vamos inviabilizar outros bancos aqui. Se inviabilizarmos outros bancos aqui, nós vamos ficar excessivamente poderosos. Tão poderosos que, num determinado momento, pode haver uma intervenção e o nosso banco pode ser estatizado. Não sei se você compreendeu. Quer dizer, ele, nesse sentido, tinha essa percepção, né? E é interessante, porque ele passou, teve 7 filhos, ele passou para pelo menos 3 filhos que usaram o dinheiro para criar fundações de natureza social. Um, por exemplo, comprou o Hospital Sabará, é o Zé Luiz, que é médico, ele é pediatra, comprou o Hospital Sabará, reformou o Hospital Sabará, reconstruiu inteiramente na Avenida Angélica. Aquilo é administrado muito bem, vende um serviço de alta qualidade para planos de saúde, mas com base nos lucros, esses lucros nunca vão para o acionista, que é ele, eles vão abrindo unidades do Hospital Sabará em outras áreas mais, vamos dizer, sociais pobres de São Paulo, ou em pesquisas
para atender as necessidades sociais. Quer dizer, ou seja, há uma certa consciência disso. Isso eu já percebi conversando, por exemplo, com alguns grandes escritórios de advocacia da Espanha, ou mesmo de Portugal. Também, quando eu estive algumas vezes no México, eu vivi muito claramente isso que eu estou contando a vocês. Né? Há uma certa consciência de alguns grupos que, se crescerem excessivamente, eles viram uma espécie de um proto-Estado, e com isso o Estado pode, num determinado momento, tentar investir contra eles. É uma contradição. Agora, eles perceberam que o crescimento leva à morte. Leva a um processo que pode ser fatal. Leva a uma situação de risco que eles preferem não correr. Agora, veja, claramente a Federação dos Bancos, quando fez esse documento, não fez esse documento sem ter tido previamente um pedido do Unibanco e Itaú, do Santander, dos demais, do Bradesco, dos demais bancos brasileiros de varejo, que são os bancos que mais vão sofrer com a questão das bets. Esse documento é muito, vamos dizer, do ponto de vista técnico, é muito persuasivo. Agora, é claramente quem inventou e quem levantou esse documento agora foi exatamente o setor que vai enfrentar problemas. Não vai enfrentar agora, vai enfrentar problemas mais na frente também. Você tem razão, sua pergunta é muito inteligente, muito legal. Perfeito. Cláudia, professor, então, acho que dá para a gente finalizar aqui, né, essa edição, e ressaltando, então, que as inscrições para a próxima edição já estão, né, disponíveis, e retornamos em outubro. Obrigado, professor. Mais uma edição aí. Boa semana para todos vocês. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia.